Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um webinar da Grados. Esse webinar a gente vai cobrir algumas dicas como se preparar para o processo seletivo como um todo. Tá? Só comentem aí no chat, por favor, se vocês estão ouvindo a gente direitinho, só para a gente checar se não tem algum problema aqui com áudio, com vídeo e tudo mais. Tá? Basicamente, a gente vai cobrir alguns temas aqui, vai fazer uma apresentação muito rápida da Grados, vai falar um pouco do processo seletivo, todas as etapas, algumas dicas, a gente tem alguns exemplos de questões aqui. E, por último, a gente tem uma parte de Q&A, tá? De perguntas e respostas. Então, por favor, vocês podem usar aí a funcionalidade de Q&A do Zoom para mandarem perguntas, e aí a gente vai concentrar todas as perguntas no final da apresentação, tá? E com o time de recrutamento que está aqui com a gente nos apoiando, tá? Karina e a Vânia. Mas, antes de mais nada, vamos a algumas apresentações. Tá? Meu nome é Frank, sou sócio-líder de projetos aqui na Grados, fiz engenharia de computação na Unicamp, entrei na Grados logo depois de me formar, fiz um MBA patrocinado pela Grados em Michigan Ross, e voltei após esse MBA e sou líder de projetos aqui desde essa volta. Tá? Estamos aqui também com o André Ruas e com o Vinícius Sanches, e aí vou deixar eles fazerem uma breve apresentação aí, começando pelo André Ruas. Obrigado, Frank. Então, eu sou o André, sou consultor associado aqui na Grados. Eu me formei em engenharia de produção na Poli, na USP aqui em São Paulo, e entrei na Grados logo depois que me formei também, já faz basicamente 5 anos. E faz quase 2 anos e meio que eu estou aqui como consultor associado. Normalmente eu lidero alguma frente de projeto. Tá? E estou me preparando aí para ir no meio do ano para o MBA igual o Frank já fez. Tá bom? Passo aí para o Vinícius. Obrigado, Ruas. Boa noite, pessoal. Eu sou o Vinícius, eu sou um consultor aí de primeiro ano da Grados, sou um analista mais recente aí, era estagiário até o fim do ano passado, entrei na Grados no começo do ano passado, em janeiro. Foi um tempo aí do desenvolvimento comercial, a área comercial da empresa, que faz os diagnósticos dos projetos, e agora estou tocando aí meu primeiro projeto junto com o André, trazendo uma boa experiência também. Sou formado em engenharia de produção na UFSCar e é isso. Vamos lá, Frank. Boa. Legal. Então, como eu comentei, acho que não está passando aí, mas você consegue só dar um clique para mim, por favor. Obrigado. Então, como eu comentei, a gente tem 3 grandes sessões nessa apresentação hoje, tá? A gente fala um pouco da Grados, tá? Quem somos, o que fazemos. Falamos um pouco do processo seletivo de cada uma das etapas. E numa terceira sessão aqui, a gente abre para perguntas e respostas. Então, vocês já podem ir mandando perguntas aí que a gente vai compilando aqui e responde tudo ao final. Tá? Então, começando aqui, basicamente, quem é a Grados? Tá? Somos uma consultoria de gestão. Então, essencialmente, o que nos diferencia de uma consultoria estratégica, por exemplo? Tá? A gente entra nas empresas depois que essa estratégia ela já foi definida, tá? Com um foco muito grande em aumento de produtividade e de eficiência. Ou seja, dada a estratégia da companhia, como é que a companhia executa essa estratégia da maneira mais eficiente, mais produtiva possível. Tá? A gente tem um foco muito grande em implementar projetos de alto impacto e alto retorno. Tá? O que isso significa? Significa que as nossas reduções de custo ou aumento de receita, enfim, nosso aumento de produtividade, ele é mensurável, tá? E ele é geralmente muito relevante para as empresas. Tá? Então, faz muita diferença no resultado das empresas como um todo. A gente tem um grande diferencial que é dedicar os profissionais altamente capacitados nos projetos nos quais temos expertise. Então, temos uma dedicação full-time de todos os consultores para aquele projeto, especificamente naquele intervalo de tempo, né, no qual o projeto está sendo executado. E a gente trabalha com algumas tecnologias e metodologias proprietárias, tá? Sempre com um foco muito grande em geração de valor. A gente sempre pensa isso está na nossa cabeça todo dia, como é que a gente consegue gerar um valor mensurável, tangível e acionável para os nossos clientes, tá? Através de ganhos de produtividade e eficiência. E a ideia é a gente passar muito rapidamente por essas metodologias aqui, né, nessa primeira sessão. Tá? A gente atua em 3 grandes linhas de negócio. Tá? Então, a primeira delas sendo a Grados Consultoria, onde tudo começou ali em 1996, com o Gustavo Perini, que é o sócio fundador, foi da McKinsey, foi do 3G, fundou a Grados ali em 96, então é o braço de consultoria, o braço um pouco mais tradicional, tá? Com execução de projetos de consultoria, de aumento de produtividade, etc., com times, né, multifuncionais. A gente tem um braço também da Grados Analytics, tá? Que é um braço que está constantemente pensando em
como elaborar ferramentas ou trazer ferramentas de mercado, tanto internamente quanto externamente. Tá? Então, a gente vende algumas ferramentas para os nossos clientes, mas a gente também desenvolve ferramentas dentro de casa para tornar as nossas equipes mais produtivas. Então, o foco do Grados Analytics é como é que a gente resolve esses problemas através dessas ferramentas, com um foco muito grande nessa parte mais analítica. Tá? E, por último, a gente tem um braço que se chama Grados Tech, que tem essencialmente um desenvolvimento dos nossos softwares proprietários. Então, temos softwares proprietários para apoiar as nossas metodologias, tá? Apoiar a implantação, né, dos processos que a gente executa nos clientes, e também toda uma parte de Grados Soluções, tá? De sustentação contínua do processo. A gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas a gente essencialmente implanta processos de gestão nos clientes. Não são simplesmente projetos de 3, 4 meses de redução de custo e a gente vai embora e pronto, acabou. A ideia é deixar um processo implantado no cliente, que o cliente consiga rodar sozinho após um apoio nosso de acompanhamento. Tá? E para isso a gente tem alguns softwares proprietários que ajudam nisso também. E essa equipe do pós-projeto, digamos, que está nesse apoio, nessa sustentação contínua com os clientes também, para garantir que o processo ele seja perene, tá, nos clientes. Já fizemos aí mais de 400 projetos em mais de 25 países. A gente vai entrar nos tipos de projetos um pouco mais para frente que a gente faz, mas acho que é importante pontuar aqui que fazemos projetos nas mais diversas indústrias. Tá? Então, ali no canto superior esquerdo, vocês vão ver que tem a Ambev, que é onde essencialmente a Grados nasceu. Né? Então, os primeiros projetos da Grados, um dos primeiros projetos da Grados foi justamente a integração da Brahma com a Antártica. Ali, em 96, 97, isso se estendeu para a Ambev, para a Embev, para a Bembev. Né? E com o passar do tempo, fomos expandindo esse leque de indústrias. Então, vocês vão ver um leque muito legal de indústrias aí. A gente tem varejo, energia, mídia, bancos. Então, possivelmente quaisquer indústrias que vocês consigam pensar, a gente já fez pelo menos um projeto nessa indústria. Tá? Em mais de 25 países, então a gente tem uma atuação internacional bem relevante também. Aqui um pouco da visão ao longo da vida da Grados, os países nos quais a gente já fez projetos. Tá? Então, vocês vão ver aí que tem América Latina, América do Norte, Europa, Ásia. Então, a gente tem uma cobertura muito legal geográfica, geograficamente falando, da execução dos projetos. Tá? Acho que vale pontuar que na minha própria carreira da Grados, eu também já fiz projetos não só no Brasil, no Uruguai, na Argentina, no Chile, na Colômbia. Então, projetos internacionais continuam ocorrendo com uma certa frequência. Isso é muito legal do ponto de vista de conhecer novos lugares, conhecer novos países. Eu gosto bastante de viajar para um lugar que eu nunca fui. Acho que é um diferencial bastante relevante. E aqui a gente fala um pouco das nossas abordagens para gerar esse resultado, para gerar esse valor para os nossos clientes. Tá? Então, a gente tem, de uma maneira muito macro, para eu aumentar a produtividade dos meus clientes, a rentabilidade, eu consigo reduzir meus custos ou aumentar minhas receitas. Né? E aí a gente quebra isso em algumas subcategorias que estão aí, que são as nossas metodologias proprietárias. Então, a gente começa ali com a gestão de receitas, né? Então, essencialmente, um projeto desse a pergunta que a gente quer responder é qual é o potencial de aumento de receita para cada categoria do meu cliente, por município ou por ponto de venda, no nível mais granular que a gente conseguir chegar. Né? E como é que eu consigo alavancar essas vendas, tendo um foco muito maior por categoria, por município, porque nem sempre eu consigo focar num mesmo município para todas as categorias. Né? Então, eu preciso ter uma abordagem muito mais granular, por categoria mesmo. Às vezes uma categoria tem um potencial maior numa cidade X, outra tem um potencial maior numa cidade Y e assim por diante. A gente também tem o aumento de produtividade fabril. Então, aqui a gente está falando muito mais de produtividade de chão de fábrica mesmo. Então, seja de produtividade de máquinas, seja de equipes operacionais. Né? Então, disponibilidade de máquina, tempo de manutenção, tempo de setup, dimensionamento de equipes por postos de trabalho. Então, a gente entra num nível também muito granular nessa metodologia de aumento de produtividade fabril. Temos também redução de custos logísticos e de distribuição. Então, naquela categoria de redução de custos, né, a gente faz bastante projeto também de logística. Então, assim, em termos gerais, né, muito macro, meus custos logísticos, eles englobam custos com armazenagem, meus centros de distribuição e custos com transporte. Né? Então, tem um caminhão para levar o meu produto até o meu cliente ou até um atacadista, por exemplo. Né? E o grande trade-off aí é como é que eu
minimizo todos esses custos de logística, né? Se eu colocar um centro de distribuição em cada cidade do país, eu vou minimizar possivelmente meus custos de transporte, né? Eu vou ter o produto armazenado lá e eu vou ter um custo de transporte muito baixo, porque ele já vai estar lá na cidade, mas eu vou aumentar muito o meu custo de armazenagem, né? Então, todo o aluguel de centro de distribuição ou a compra, etc. E o outro lado é eu ter um centro de distribuição para atender o país inteiro, né? Então, meu custo de armazenagem ele fica um pouco mais baixo, mas o meu custo de transporte ele fica muito mais alto. Se eu tenho um centro de distribuição em São Paulo e eu preciso entregar no Nordeste ou no Norte do país, isso me traz um custo muito alto. Então, é um pouco dessa discussão que a gente tem nesse tipo de projeto. Como é que eu consigo customizar a minha malha logística com o meu centro de distribuição, com todas as rotas que eu executo, a fim de reduzir esse custo logístico, o custo total, né, considerando armazenagem e transporte. Temos também redução de custos fixos, então isso aí tem um guarda-chuva muito grande nessa metodologia de redução de custos fixos, então pode parecer só um pequeno nicho ali, um pequeno conjunto de gastos da empresa, mas tem um mundo de coisas aí dentro para a gente analisar. Então a gente analisa desde gastos com energia elétrica, água e esgoto, então utilidades, até serviços de terceiros, então segurança e vigilância, limpeza, contratos, etc., até despesas gerais, material de escritório, passando também por viagens, então passagens aéreas, hospedagens, etc. Então tem um mundo de coisas para a gente analisar aí dentro nessa categoria que a gente está chamando de redução de custos fixos. E também temos a metodologia de redesenho organizacional, que é essencialmente o dimensionamento de equipes, né, alinhados à estratégia da empresa. Então, entendemos a estratégia da companhia, como ela precisa ser moldada, né, qual que é a estrutura organizacional que eu preciso para melhor executar essa estratégia e todo o dimensionamento das equipes abaixo disso também, passando por uma discussão de processos, de revisão de processos, melhorias, etc, etc. Tá? Acho que um projeto legal de citar aí, que eu fiz, na verdade tinha gestão de receitas, tinha redução de custos logísticos e tinha um pouco de redução de custos fixos também. Mas é um projeto de 2016, numa empresa de bens de consumo muito grande que tinha diversas categorias. Então, a gente está falando de chocolates, achocolatado em pó, leite UHT, água, ração de cachorro. Então, tinha uma série de categorias aí dentro dessa empresa, né? E o primeiro trabalho que a gente fez foi justamente essa gestão de receitas. Como é que eu estimo o meu potencial de aumento de receita para achocolatado em pó, em quais cidades que eu preciso focar. Para águas, quais são as cidades que eu preciso focar. E às vezes até o ponto de venda também. Então, dentro da mesma cidade, quais são os pontos de venda que eu deveria focar, porque eles apresentam um potencial de aumento de receita maior. Tá? Aí acho que vale passar a bola também para o Ruas e para o Sanches, para eles comentarem um pouco algumas experiências aí. Pode ser começando pelo Ruas também. Perfeito. Vou até falar um dos tipos de projeto que o Frank comentou no começo, nem está aqui nessa lista especificamente. A gente também faz integração pós-fusão, como a gente comentou. Um dos grandes projetos foi a fusão da Brahma com a Antártica, que gerou a Ambev, basicamente. Então, eu fiz um projeto de integração pós-fusão de uma locadora de veículos que comprou uma outra locadora um pouco menor. E bem interessante, porque a gente tem que entender todo o negócio para principalmente evitar que a empresa que comprou a outra deixe de lado tudo de bom que a empresa menor faz e faça tudo do jeito dela. E o que a gente percebeu nesse projeto, inclusive, que a empresa menor ela era muito mais eficiente em diversos aspectos, principalmente a operação. Então, na nova empresa, a gente desenhou com os processos bastante similares à da empresa menor, e é muito mais fácil de capturar essa oportunidade, porque uma vez que as empresas elas estão juntas agora, basta eu fazer o que eu já faço de um dos lados, né? Então, foi bem interessante. Aí já fiz vários outros projetos, só pontuando aqui especificamente nessa parte de redução de custos fixos, varia muito de projeto para projeto. Então, já teve alguns que eu analisei as despesas de marketing, as despesas jurídicas, as despesas de TI. Então, são vários, dependendo do tipo de gasto que você está analisando, é bem diferente também. Tá? Aí, acho que o Vinícius... Acho que complementando isso que o Rosso comentou por último também, um ponto muito interessante, tanto do projeto de gestão de custos fixos quanto do redesenho organizacional, que é o caso que a gente está executando agora, no projeto que eu estou alocado, a gente consegue adquirir uma visão muito bacana da área da empresa em que a gente está atuando. Então, o Rosso comentou que teve projetos que ele já analisou pacote de TI, talvez em outro pacote de logística.
E em cada empresa que você passa, você começa a entender as boas práticas e a ganhar essa casca de consultor para, de repente, levar essas práticas para as próximas empresas, né? Então, eu, por exemplo, estou fazendo um projeto agora numa grande distribuidora de combustíveis, em que estão rolando 3 temas de projeto, inclusive, tanto despesas fixas quanto redesenho organizacional e revisão de processos da companhia. E eu estou responsável pelas frentes de engenharia, logística e operações. Então, estou aprendendo uma cacetada de coisa que eu não sabia sobre a indústria, sobre como a ponta do negócio de grandes empresas funcionavam, né? E isso, assim, é só o primeiro do projeto. Pode ser que no próximo eu seja alocado para analisar a área financeira, no outro a área da RH. Então, você vai pegando um entendimento sistêmico de companhias muito interessante aí, que depois de 10, 15 projetos, como é o caso do Ruas e do Frank, você chega numa empresa, bate o olho e já vê ali metade das ineficiências que a gente pode resolver. Então, isso é muito bacana. Legal. Um outro ponto importantíssimo é a valorização do desenvolvimento profissional dos nossos consultores, né? Então, como outras empresas de consultoria, não temos muitos ativos aqui, nosso maior ativo são as pessoas. É um pouco clichê isso, mas é muito verdade, né? Então, tem toda uma valorização do desenvolvimento profissional dos consultores em 3 grandes categorias aqui. A primeira que eu gosto de comentar é essa segunda, na verdade, treinamentos mensais em sala de aula, não mais em sala de aula, com todo o tema da pandemia, agora os treinamentos são remotos, mas a gente tem uma grade de treinamentos muito bem estruturada, geralmente na última sexta-feira do mês, com temas que são totalmente aplicáveis ao nosso dia a dia, né? Mas eles também têm um leque muito vasto de temas. Então, a gente tem desde um treinamento de estatística ou de uma ferramenta nova para os consultores utilizarem para serem mais eficientes, passando também por treinamentos mais soft skills, de gestão de pessoas, de negociação, porque tudo isso faz parte do trabalho de um consultor, né? Não apenas a parte analítica, mas toda a parte de relacionamento com o cliente também está muito no nosso dia a dia. A segunda categoria, aí sim, a primeira linha ali, o on-the-job training. Então, acho que o maior percentual do aprendizado vem desse on-the-job training. Então, ao entrar na Grados, possivelmente você já começa num projeto, já tem algumas frentes sob sua responsabilidade, naturalmente com o apoio de todos os outros consultores sêniores, né, do projeto, mas você já tem algumas responsabilidades, algumas frentes, já tem alguns pontos de contato do cliente. Então, esse aprendizado no dia a dia, de fato fazendo, colocando a mão na massa, eu acho que tem muito valor e o aprendizado ele é muito acelerado por conta disso, né, por você estar lá no dia a dia já com algumas responsabilidades dentro do projeto. E, por fim, todo esse tema de patrocínio para MBAs internacionais. Acreditamos fortemente também na capacitação das pessoas. Tem aqui algumas escolas nas quais o corpo de consultores já fez o MBA ou vai fazer, né? Então, tem ali Michigan Ross que eu fiz, tem o IESE, Columbia, INSEAD, MIT e Chicago Booth, para qual o Ruas estará indo em breve, né? Então, a gente acredita fortemente nessa capacitação com esse programa de MBAs internacionais também, e o patrocínio da Grados vai totalmente alinhado com esse ponto. A gente tem um plano de carreira muito transparente e muito claro, né? Então, a gente está falando aí de um ingresso, seja via estágio, seja como analista já, com um timeline aí de uns 3 a 4 anos como analista, né? Mediante performance, naturalmente, ocorre o início da participação societária na Grados e a proposta para o MBA patrocinado, né? Mais ou menos nessa janela. Ao receber essa proposta, você começa a estudar para o MBA, faz todas as etapas para aplicar, que não são poucas, né? Aplica, faz o MBA, volta, e ao voltar, você volta como um associado sênior, podendo virar rapidamente um líder de projetos, né? Então, as suas responsabilidades elas já mudam bastante nessa volta do MBA. Então, possivelmente, você já tem frentes mais complexas para tocar ou equipes inteiras para tocar. Tem todo um relacionamento muito mais próximo com presidentes, com diretores. Você já é, de fato, o líder daquele projeto, né? Então, acho que o plano de carreira, ele traduz muito bem essa ascensão e essa mudança de responsabilidades que vai ocorrendo ano após ano, né? E mesmo dentro de uma mesma categoria, então, nesses 3, 4 anos como analista, as suas responsabilidades como analista de primeiro ano são razoavelmente diferentes das responsabilidades de um analista de terceiro ano, por exemplo, né? Então, já sendo um analista mais sênior, você já tem frentes mais complexas, você já tem toda uma série de analistas mais júniores na equipe que você pode ajudar, né? Pode servir ali como um mentor para tirar dúvidas, etc., né? Então, dentro de cada uma dessas categorias, a gente também tem uma evolução muito clara
de carreira. E falando dos nossos principais diferenciais de carreira, acho que a gente tem os 4 principais aqui. De fato, uma carreira acelerada, com uma remuneração atrativa, né? E aí, como eu comentei, um plano de carreira transparente, que você sabe exatamente aonde você está e aonde você deveria estar num futuro muito próximo, né? Aqui acho que vale comentar também todo o programa de feedbacks que a gente tem. Ao final de cada projeto, o líder do projeto ele preenche um formulário padrão, que a gente chama aqui de Engagement Performance Review, com a análise de cada um dos consultores, né? Pontos fortes, pontos fracos, pontos a melhorar. Então, ao final de cada projeto, você recebe esse feedback, sabe o que você pode melhorar no futuro, sabe quais já são as suas forças identificadas nesse projeto. Então, isso também é muito legal. Você sabe exatamente onde você está e aonde você deveria caminhar no futuro próximo. Os projetos eles são bastante desafiadores, então a gente já falou um pouco das metodologias que a gente tem, né? Cada uma delas tem a sua particularidade, alguns com um viés analítico um pouco mais forte, outros com um certo viés político de relacionamento, né? Com exposição constante à alta direção das empresas. Isso é algo que eu não consigo reforçar o suficiente, né? Então, acho que é válido comentar que desde que eu entrei na Grados, em todos os projetos que eu executei, desde o meu primeiro projeto, eu participei de pelo menos uma reunião com o presidente e com os diretores da empresa, do cliente, né? E é uma oportunidade que a gente nem sempre vê, ou quase nunca vê na indústria, né? Indo via indústria, às vezes você passa 5, 8, 10 anos sem necessariamente ter contato com esses diretores, com o presidente, né, com essa alta liderança das empresas. E esse contato, eu acho que ele é extremamente válido no começo da carreira mesmo, justamente para você aprender como essas pessoas elas pensam, como elas enxergam um problema, como elas recebem a informação e como elas processam tudo isso. Então, acho que é extremamente válido ter esse tipo de contato no começo da carreira. O MBA patrocinado, já falamos um pouco nas melhores escolas de negócio do mundo, então, de fato, valorizamos muito isso aqui dentro. E, por último, mas não menos importante, eu diria que das 4 caixinhas, essa é a mais importante, na minha opinião, é toda essa atmosfera colaborativa que temos aqui dentro. Tá? Sem demagogia alguma, eu acho que isso é, de fato, o maior diferencial que a gente tem aqui dentro. Então, ao entrar, você consegue ter a certeza de que, se você precisa de uma ajuda, você consegue virar para a pessoa que está do seu lado, pedir uma ajuda, ela vai parar o que ela está fazendo para gastar 5 minutos para te ajudar com o problema que você está tendo. E eu acho que isso acelera demais a curva de aprendizado também, o que a gente já falou lá no On the Job Training. Toda a curva de aprendizado ela é extremamente acelerada por ter essa atmosfera um pouco mais colaborativa, né? Isso ajuda também a mitigar alguns eventuais picos de trabalho que a gente possa ter, por ter uma atmosfera mais leve, por ter uma equipe que de fato gosta de estar com as outras pessoas no mesmo ambiente, apesar de não estarmos mais tanto no mesmo ambiente nesse cenário de pandemia, né? Mas esperamos que isso mude em breve. Então, se eu tivesse que pontuar, o maior diferencial seria todo esse tema de equipe colaborativa. Sanches, queria falar alguma coisa? Eu queria assim, reforçar esse último ponto aí. Acho que é o que você falou, né? A frase é bonita, acho que tem muito processo seletivo que anuncia a sua equipe como muito colaborativa, mas eu acho que na Grados realmente acontece bastante. E falando aí com uma experiência de alguém que entrou na Grados faz um ano, não tinha experiência profissional anterior, então entrei bastante bichão mesmo, assim, de conhecimento técnico, de saber o que fazer, né? Saber onde arrumar com as minhas análises, com minhas tarefas. E além da equipe ser muito colaborativa na Grados, então eu poder puxar qualquer um e tirar uma dúvida, o pessoal está sempre disposto a ajudar. Eu lembro que nos primeiros, acho que foi no meu segundo mês, eu estava com uma dúvida numa sexta-feira à tarde e eu atravessei o escritório, fui numa sala lá onde me disseram que tinha um cara que poderia ajudar. E eu dei uma cutucada nele, ele estava ocupado, mas ele tirou, o Frank falou, né? Às vezes o cara tira 5 minutos para te ajudar, ele tirou acho que uns 35 minutos, ficou de pé, foi na lousa, me explicou tudo. Então, faz muita diferença mesmo, assim. O pessoal tá ali é uma piscininha de conhecimento e o pessoal tá ali para compartilhar isso, assim. Não é que cada um tem o seu, é tudo meio que permeia a empresa como um todo, assim. Então, sempre vai ter um gerente com mais experiência que possa perguntar, sempre vai ter um analista que tem bastante mais experiência. Por exemplo, o Ruas, ele é um associado também que tem aí 4, 5 anos de empresa e está quase tocando o projeto aí, é braço direito do nosso gerente de projeto. Então, ele tem muita bagagem aí para me ajudar com qualquer dúvida que eu tenha. E sempre vai estar disposto a fazer isso. Então isso é um diferencial muito bacana. E um outro ponto que eu até comentei com o nosso mais novo membro da empresa hoje mesmo,
é que algo que eu entendi da Grados desde o começo é que o pessoal tem as expectativas muito bem ajustadas para com novos entrantes. Então, se você entrou na Grados faz 2 semanas, faz um mês, ninguém vai esperar que você saiba fazer as análises de cara, ninguém vai esperar que você toque uma frente de um projeto. Você é um rookie, você está ali para aprender, você está ali para ser ensinado e o pessoal vai te puxar para as reuniões, vai fazer questão que você esteja com o seu prato ali cheio de coisas para você desenvolver e aprender, mas nunca vai ser posto ali na reta se você não estiver preparado para isso. Então, e vai poder errar, né? Isso que eu quero dizer com expectativas bem ajustadas. Eu comecei a empresa no comercial, fiz várias cagadinhas ali nas propostas que a gente estava construindo e é a vida. Assim, os momentos que você espera que o seu chefe até teria direito de dar uma bronca, mas, cara, ele fala, velho, é assim mesmo, tipo, me ensinou a fazer tabela dinâmica, me ensinou a fazer tudo quando não sabia nada. Então, acho que esse ponto, só me delonguei aí, Frank, que eu acho que é bem importante reforçar. Com certeza. Isso acontece bem intensamente aqui. Boa. Então, puxando um pouco aquelas nossas 3 linhas de negócio, a gente busca talentos para diferentes desafios. Tá? Então, na parte de consultoria já falamos um pouco disso, mas essencialmente todo o tema de elaboração de análises, de recomendações para o aumento de eficiência nos nossos clientes. Então, isso tem uma dimensão mais analítica, mas também tem uma dimensão de relacionamento com o cliente, de fazer reuniões semanais com cada um dos pontos focais, de entender as particularidades do negócio do cliente, né? Então, tem toda uma parte muito mais relacional também, além da parte analítica, né? Então, é a parte de consultoria um pouco mais tradicional, digamos assim, né? Temos toda a parte de analytics, então todo esse desenvolvimento de ferramentas, de modelagem matemática, de análise, de otimização, tanto para dentro de casa quanto para fora. Então, ferramentas que possamos vender aos nossos clientes, né, como um serviço analítico contínuo, mas também ferramentas que o time interno possa utilizar para ser mais produtivo na execução das análises que a gente faz no dia a dia. Toda a parte de soluções, então, todo esse pós-projeto, né, também está aqui dentro. Então, todo o atendimento aos clientes, manter o processo de sustentação contínua, manter o processo vivo dentro do cliente depois que executamos o projeto e fazemos todo o tema de acompanhamento, né? Isso está um pouco na caixinha de soluções. E na parte de sustentação, perdão, na verdade, na parte de sustentação é essa parte do pós-projeto, né, do Customer Success. Na parte de soluções, a gente tem todo o desenvolvimento dos softwares de gestão, que eu comentei, os softwares proprietários, que nos apoiam em cada um dos projetos. Então, são essas 4 macro caixas que temos aqui dentro. Legal. Falamos um pouco da Grados, o que fazemos, quem somos. Agora, entrando especificamente no processo seletivo. A gente tem 3 grandes etapas de processo seletivo, tanto para Business Analyst quanto para estagiário. Então, uma primeira etapa é a análise do background, do currículo, mais o teste padrão de MET que temos aqui. Sendo aprovado nesse teste padrão, passamos para as rodadas de entrevistas com sócios. Geralmente são 2 rodadas de entrevista, com 2 entrevistas em cada rodada, então 4 entrevistas no total, né? Com 3 grandes sessões em cada uma dessas entrevistas. Então, primeiro uma parte um pouco mais de fit, então para você comentar um pouco da sua história, comentar dos pontos mais relevantes do seu currículo, quais são as suas motivações para trabalhar em consultoria, para trabalhar na Grados. Essa parte a primeira parte é um pouco mais essa conversa mesmo, né? Depois temos a aplicação de um business case. Então, essencialmente, te dou um problema e quero ver como é que você estrutura a resolução desse problema para chegar numa resposta. E também é muito mais uma conversa. Então, após a estruturação inicial, a gente vai conversando, o entrevistador vai te dando alguns dados que ele tem à disposição, justamente para chegar na solução desse problema. E numa terceira etapa, uma etapa de Q&A. Então, algumas perguntas que vocês eventualmente tenham, que queiram conversar com o entrevistador, a gente deixa isso para o final da entrevista. Passadas essas 2 rodadas de entrevistas com os sócios, a gente tem a entrevista final com o sócio fundador, que é essencialmente no mesmo modelo, né? Então, a parte mais de fit, um case e uma parte de Q&A também. E aí a ideia é a gente entrar um pouco em detalhe, tanto nesse teste padrão do GMAT, quanto na parte de entrevistas com sócios. Então, a gente tem aqui algumas dicas, alguns conselhos, digamos, de como é que vocês conseguem melhor se preparar para cada uma dessas etapas. Mas antes disso, quais que são as habilidades que a gente busca em um candidato? Então, de fato, temos habilidades quantitativas, né? Trabalhamos com números todos os dias, né? Conversamos sobre números e as recomendações, elas derivam de conversas com números, conversas quantitativas, né? Então, é necessário sim ter um conforto com números, com contas, porque faz totalmente parte do nosso dia a dia.
mas, ao mesmo tempo, não são apenas números, né? É justamente essa tradução desses números em o que a gente chama de business sense ou realidade, né? Não adianta eu fazer uma análise que quantitativamente ela está correta, mas ela não é acionável ou ela não está relacionada ao negócio do cliente. Então, tem essas duas dimensões. Sim, fazer a conta de forma correta, mas também saber amarrar isso com um certo viés de negócios. Toda uma parte de problem solving também, então, o que a gente faz todo dia é resolver problemas aqui, então, a estruturação do raciocínio é muito importante, e essa habilidade de síntese de análises, não só de desenvolvimento, mas de síntese de análises também. Então, como é que eu pego um problema que, à primeira vista, ele é muito complexo, ele é muito grande, quebro em pequenas caixinhas e vou resolvendo essas pequenas caixinhas de uma forma muito mais efetiva. Toda uma parte de comunicação, então, como eu comentei, a gente tem sim a parte de análise, mas tem uma parte muito relacional também de relacionamento com o cliente, reuniões semanais, contato com o cliente para entender as particularidades. Então, temos toda essa habilidade de convencimento, né, nas próprias interações com os clientes, um certo conforto com a ambiguidade, nem sempre a gente vai ter os dados que seriam 100% ideais para fazer uma análise, e aí é a habilidade do consultor também. Entender com o cliente quais são os dados que estão disponíveis, qual é o nível de profundidade que a gente consegue chegar, e todo um tema de presença e empatia também, porque estamos falando com os clientes todos os dias, né? E, por fim, amarrando já com aquela atmosfera colaborativa que a gente comentou anteriormente, todo um tema de teamwork. Então, todos os projetos da Grados, a gente tem um time, né, tem um líder de projetos, tem um ou mais consultores associados, um ou mais analistas, né? Então, esse time ele deveria funcionar com uma unidade única em prol do projeto, né? Então, esse teamwork ele é muito importante também. Essa absorção rápida de informações, especialmente no começo da carreira, para entender todas as metodologias, todas as análises que a gente desenvolve, né? Também uma atitude positiva em equipe, que eu acho que geralmente, principalmente retroalimenta toda aquela atmosfera colaborativa que a gente comentou, né? E uma iniciativa na solução de problemas também. Então, 4 grandes categorias que a gente busca em um candidato aqui. E aí, entrando especificamente no teste padrão do GMAT, só alguns detalhes iniciais um pouco mais macro. As provas naturalmente estão sendo online, tá? A gente usa uma plataforma que se chama Mettle, que ela usa webcam, você se registra lá e você faz a prova no seu computador. São 40 questões nesse padrão GMAT. Então, para quem não conhece, o GMAT ele é uma prova padrão que todo mundo que está aplicando para o MBA tem que fazer. Ele tem algumas sessões muito específicas, né? Então, a gente se inspira muito nessa prova. Naturalmente, não é a prova de verdade. O GMAT de verdade ele tem 3 horas, 3 horas e meia. Não lembro mais exatamente a duração, mas ela é uma prova muito mais longa do que a nossa prova. Mas são essencialmente 3 grandes dimensões aqui. Então, Integrated Reasoning, Quantitative e Verbal. O tempo total de prova ele é de 75 minutos. Tá? E a gente tem algumas informações adicionais aqui para essa realização do teste. Então, você se registra, você recebe um link pelo nosso time de recrutamento e, após o recebimento desse link, você tem 1 semana para finalizar a prova. Tá? Mas, se você não conseguir fazer em 1 semana, fala com a gente, fala com o time de recrutamento que a gente manda o link de novo. Tá? Isso aí é zero estresse. E sim é necessária a ativação da câmera, porque a própria plataforma ela se utiliza da câmera para checar se só você está fazendo, enfim, tem algumas particularidades aí na execução dessa prova. Tá? E todas as questões do teste são em inglês, então tem esse detalhe também. E a ideia é que a gente entrar em cada uma dessas dimensões para ter uma breve descrição de cada uma delas, o que elas avaliam e alguns exemplos de questões também. Tá? Então aí vou passar a bola para o Sanches para ele falar de Integrated Reasoning, depois Ruas fala do Quantitative e depois volta para o Sanches no verbal. Tá, joia, gente. Então, como o Frank estava comentando, a primeira parte do teste aí é o Integrated Reasoning, né? E o que quer dizer, o que envolve essa parte aqui, né? Essa parte é dividida em três partes, em 3 tipos de questão que podem aparecer aí, que são interpretação de gráficos, tabelas de análise de tabelas, desculpa, o trabalho com dados de múltiplas fontes, né? Então, elas não são tão diferentes entre si, basicamente o que a gente está buscando aqui é entender se vocês conseguem receber mais de uma fonte de informação, receber, por exemplo, um gráfico, um texto, um gráfico, uma tabela, e conseguir combinar essas informações e inferir o que dali é verdadeiro, o que isso implica. Então, quando a gente mostrar os exemplos, isso vai ficar um pouquinho mais claro, mas não é nada assim super complexo, é mais assim
prestar atenção nos gráficos, nas tabelas, entender o que está sendo pedido, ler o texto com atenção, porque sempre tem, né, inglês, né, fácil de confundir, então prestar atenção nisso, né? Então, a gente vai passar um exemplo aqui de uma questão de Graphics Interpretation, passar aí, Frank. E eu acho que, de todas as questões, essa é a que melhor envelopa as habilidades de um consultor, digamos, para você identificar alguns pontos do gráfico ou fazer uma interpretação de tabela. Essencialmente, isso é uma grande parte do nosso dia a dia, dessa parte mais analítica. Então, eu gosto bastante dessa categoria de questão. Exatamente. E aí, olhando esse exemplo de questão aqui, né, esse gráfico poderia ser um gráfico que a gente gera em projeto, por exemplo, pegar ali uma base de dados meio bagunçada, organizar ela no Excel bonitinho, fazer uma planilha arrumada, categorizar os dados da melhor maneira e gerar um gráfico, por exemplo. E aí, desse gráfico, o que você pode tirar, né? Esse tipo de habilidade que a gente está tentando pegar aqui. Então, olhando essa questão, o que a gente tem? A gente tem um gráfico do tipo scatter plot, né, que nada mais é do que uma nuvem de dados pontuais, aí são vários pontos, cada ponto é uma unidade de análise, digamos assim. E no textinho à direita, vou dar um tempinho para vocês lerem, não, eu mesmo explico. No texto direito, ele comenta que o gráfico ele tem 35 pontos, cada ponto representa uma cidade. E quais são os eixos aí, né? O eixo das abscissas, ele está dando o número de roubos de carro por milhares de pessoas em 2010, e no eixo Y ele está dando o tamanho da população. Então, é assim que estão distribuídos os 35 pontos ali, cada ponto sendo uma cidade. Então, não tem muita complexidade na compreensão do gráfico. Eu acho que quando você bate o olho, ele parece algo mais complexo do que ele realmente é, e isso aqui é uma metonímia para a sessão como um todo. Assim. Você vai ter gráfico, você vai ter tabela, mas no fim das contas as coisas são palpáveis. Você olha aí e você entende o que isso quer dizer. Então, ali abaixo, a parte da questão que você tem que resolver é completar 3 afirmações. Né? Então, você tem ali menuzinhos de drop-down. Agora a gente não vai conseguir ver quais são as alternativas, mas a primeira dela diz o seguinte: o número de cidades que teve ao menos 20 roubos de carro por mil habitantes está mais perto de tanto do total de cidades analisadas. Então, o que ele quer entender aí? Né? Ele quer buscar, se a gente tiver essas alternativas, vocês verem aqui, ele quer buscar um percentual. Então, ele quer que você entenda se os pontos as cidades que tiveram mais de 20 assaltos por mil habitantes foi 50%, foi 90% dos casos, foi 10%. E aqui, o modo mais simples de resolver seria contar o número de cidades que está acima desses 20 assaltos por mil habitantes aqui e dividir pelo 35, que é o total. Né? Então, se eu não me engano, aqui a gente tem 12 pontos de 35 que estão acima do 20 aí no eixo X. E 12 sobre 35 é um pouco mais de um terço e provavelmente a resposta é coisa de 35%. Tá? Então, nada super complexo, é uma coisa que dá para vocês fazerem rápido. Inclusive, essas questões não têm o propósito de segurar muito tempo, tem muitas questões há pouco tempo, então vocês têm que dar uma treinada até para conseguir chegar numa questão dessa e já saber como abordar. Então, fica aí também a dica adiantada de praticar um pouco em casa. Mas vamos lá para a segunda afirmação, então. A segunda diz o seguinte: toda cidade com a população of no more than, quer dizer, abaixo de 600 mil, tinha não mais do que tantos assaltos por mil habitantes. Né? Então, o que você tinha que olhar aí? Você vê que tem um uso meio pegadinha de negativo do inglês aqui, então por isso que a gente fala para prestar atenção. Né? Você pode muito facilmente achar que está falando de cidades de mais de 600 mil habitantes, mas o que ele está querendo dizer das cidades menores. Né? Então, as cidades com menos de 600 mil habitantes, aí, que é basicamente metade do gráfico, qual foi o máximo de assaltos a carro que elas tiveram aí? Né? Essa é a pergunta. E aí, quando você resolve isso, você vê que o número bate ali entre o 25 e o 30, mais ou menos. Se eu não me engano, a resposta é 28, que é aquele último pontinho ali, mais à direita, abaixo de 600, certo? Então, para finalizar, a terceira questão, ele quer entender qual que é o relacionamento entre a população e o número de assaltos. Então, você tem as duas variáveis e ele quer entender, há um relacionamento entre elas, há uma correlação, né? Quando
aumenta, outra diminui, como é que isso funciona. E para ajudar vocês nessa resolução, isso aqui não está indicado, mas vocês podem inferir, tem a reta tracejada, né, que ela passa na origem ali no ponto máximo do gráfico, que é só para situar assim o gráfico mesmo e os dados, mas tem uma linha reta ali, uma linha sólida que é a linha de tendência dos pontos. Se você acompanhar, você vê que os pontos eles se comportam ali na vizinhança dessa linha, né? E essa linha é crescente. Então dá para inferir que com um aumento da população você aumenta também o número de assaltos por 1.000 habitantes. Portanto, né, as opções aqui seriam provavelmente não há correlação, há uma correlação negativa ou uma correlação positiva. Aqui nesse caso é positiva. Quando um aumenta, outro aumenta também. Então é esse tipo de questão que o Integrated Reasoning pega. Como eu comentei, né, não é nada assim super complexo, mas exige atenção, exige um pouco de treino, exige que você consiga matar isso aqui em, não sei, Frank, qual é a média de tempo por questão, mas imagino que menos aí de 3 minutos. Então, por volta de tem que estar... Por volta de 2 minutos, né? Por volta de 2 minutos, até exagerei. Então, você tem que estar meio aquecido aí nesse tipo de questão para chegar a resolver, mas, assim, nada super desafiador. Só pontuando aqui mais alguns pontos desse tipo de questão, é importante falar que nunca vai ser uma coisa, quando tiver um gráfico, que você vai ter que ter uma precisão muito grande, tá? As alternativas aqui, elas vão ser distantes o suficientes para você, no olho, dar para ver, tá? Você não vai ter que medir, não vai ter um que é 36%, outro 37%, aí você não sabe se esse ponto do meio está em cima ou embaixo da linha. Não precisa Isso de não uma vai régua. acontecer. Exatamente. E é um dos motivos que a última alternativa que tem a reta de tendência no gráfico para você falar que é uma relação positiva. Senão, ou não teria essa pergunta, tá? Porque sem essa reta talvez ficasse um pouco difícil, porque ia ser uma nuvem um pouco confusa, mas nunca vai ter esse ponto duvidoso, assim, que é no olho. É mais para ver se você entendeu o gráfico mesmo, não é para ter uma pegadinha de se está para cima ou para baixo muito no limite. Exato, até porque isso não agrega nada à nossa avaliação. Né? A gente quer entender se vocês olham isso aí, entendem o que quer dizer e, portanto, o que a gente pode afirmar. Né? Perfeito. É isso aí. Outro tipo de questão que a gente tem, acho que o Frank já falou, que é a parte quantitativa do teste. Tá? Então, ela tem dois tipos de questão. Uma a gente chama de problem solving, que é uma pergunta mais direta, tá? Vocês vão ver, mede sua habilidade de analisar problemas quantitativos. Então, pode ter uma pequena conta, uma relação de igualdade, ou uma coisa é maior que a outra para você tirar uma conclusão. E também uma outra seção que ela é um pouco mais específica, essa é legal ver alguns exemplos, tem bastante na internet se vocês colocarem, que chama Data Sufficiency, que é basicamente ele te dá algumas informações e você tem que falar com quais daquelas informações seriam suficientes para você resolver o problema. Você nem precisa necessariamente resolver o problema. Tá? Aí aqui embaixo, fiquem tranquilos, não precisa de nenhum conhecimento específico, com certeza não da faculdade, mas mesmo do próprio colégio, são conhecimentos básicos de álgebra, aritmética e geometria. Então não tem que decorar nenhuma fórmula nem nada, a gente quer mais avaliar o seu raciocínio, não quer nenhum background específico. Tá? Então tende mais para o lógico, a matemática é só um meio da gente avaliar a sua lógica, não é você saber o seu conhecimento matemático específico. Tá? Porque tudo isso você pode aprender. Tá? Então o raciocínio é o que a gente quer pegar, que é justamente o que o Frank destacou lá nos pontos que a gente busca no candidato. Não tem nenhum conhecimento específico naquela lista. Então a gente já tem muito engenheiro pelo perfil, mas tem de todas as faculdades aí, já tivemos consultores. Tá bom? É isso aí. Aí acho que a gente vai falar de um exemplo aqui, primeiro de problem solving. Então, esse é um exemplo, eu posso ter outros formatos, tá? Não necessariamente vai ser de falso ou verdadeiro e marcar alternativa, mas nesse aqui, basicamente você vai ter que resolver o problema e marcar a alternativa correta, sempre só vai ter uma alternativa correta. Então aqui ele me passa 3 afirmações e pergunta, baseado em alguns dados que ele coloca na pergunta, U maior que T, R maior que Q, S maior que T, T maior que R, qual dos abaixo deve ser verdadeiro? Então, de novo, vou ressaltar uma coisa que o Vinícius já ressaltou na outra, tomem cuidado bastante com a pergunta. Deve ser verdadeiro é diferente de pode ser verdadeiro. Então, eu poderia ter uma pergunta que isso pode ser verdadeiro? Talvez possa.
mas ele com certeza é, que é essa pergunta que eu tenho aqui, talvez eu não saiba. Então, isso muda o que eu estou respondendo. Tá? Então, nesse caso aqui, é qual deve ser verdadeiro, mas sempre leiam a pergunta com cuidado, porque às vezes vocês vão resolver certo e vai sendo um erro bobo. Eu entendi que era deve, era pode, eu entendi que era maior, era menor, porque aqui não parece, né? A gente dando um zoom em cada questão, mas fazendo várias questões rápidas no meio da prova, um pouco nervoso, é normal deixar passar. Então, leiam a pergunta. Isso é bem importante. Tá? Mas resolvendo essa daqui, vamos avaliar cada uma das alternativas. Na primeira, ele fala que U deve ser maior que S. Então, essa é a minha pergunta. Eu sei que U é maior que T e eu sei que S também é maior que T. Eles não estão em nenhuma das outras informações que eu tenho. Então, U pode ser maior que S? Pode. Não tem nenhuma restrição, os dois são maiores que T. Mas, dado as restrições que ele me deu, o S também pode ser maior que U. Então, essa daqui, eu não consigo falar que ela deve ser verdadeira. Então, essa não deve ser verdadeira, eu já conseguiria excluir aqui as alternativas A e D, que aqui tem a 1. Na próxima, S maior que Q? Então, pode abrir aí. Eu sei que o S é maior que o T, que eu tenho aqui no enunciado. Eu sei que o T é maior que R e eu sei que o R é maior que Q. Com isso, pondo tudo na ordem, eu tenho certeza que o S é maior que o Q. Então, essa eu posso falar que de fato é verdade. Então, eu fico aqui entre as alternativas B e E. Vou ver a última, muito similar. Pode passar. Eu sei que U deve ser maior que R. Eu sei que U é maior que T e que T é maior que R. Logo, o U deve ser maior que R. Então, minha alternativa aqui no caso vai ser a alternativa E. A 2 e a 3 devem ser verdade. De novo, nenhuma questão individualmente ela é muito difícil. Por isso, é bom praticar para vocês manterem o ritmo e não, dando mais uma dica aqui, não se prendam em nenhuma questão. Se vocês travarem, marquem o que vocês acham e vão para a próxima. Tá? Porque senão vai prejudicar as questões que vocês talvez soubessem responder. E se você já ficou na dúvida, gastar mais tempo provavelmente não vai aumentar a sua chance de acertar. Você vai ser com aquelas informações que você já tem. Tá? Dando um outro exemplo aqui de outro tipo de questão, a gente tem uma que é mais específica, que é a de data sufficient. Antes de falar do enunciado especificamente, queria mostrar aqui a estrutura da questão. Ela sempre vai ter uma frase inicial com algumas informações, pode ter mais ou menos informações no enunciado e uma pergunta. Depois disso, eu vou ter duas afirmações que com certeza são verdade. Tá? Ele te fala duas informações, 1 e 2. Dado essas afirmações, você não tem que responder a pergunta. Então, não percam tempo falando, respondendo a pergunta. O que vocês vão ter que falar? Vocês vão ter que falar se vocês conseguem responder a pergunta só com as informações que tem na afirmação 1. Se vocês conseguem responder a pergunta só com as afirmações que tem na questão 2. Se vocês precisam das duas afirmações juntas para responder aquela pergunta, mas vocês conseguem. Se cada uma das duas individualmente você consegue responder, se você souber só o 1, você responde. Se você souber só o 2, você responde. Ou, última situação é que mesmo com essas duas afirmações, você ainda não consegue responder. Não dá para chegar numa resposta para essa alternativa. Essa é bem importante treinar, porque ela foge mais do que o que a gente está acostumado a fazer. Então, toda a nossa vida, quando a gente vai fazer prova, tem uma pergunta, a gente tem que dar a resposta. Aqui eu não tenho que dar a resposta. Muitas vezes, inclusive, eu não devo chegar na resposta, porque vai ter uma conta muito complexa que não é para eu fazer. Eu vou ter que falar, e sempre vem aqui na mesma ordem. Só a afirmação 1 é suficiente, só a 2 é suficiente, as duas juntas são suficientes, cada um sozinho é suficiente, e mesmo as duas não são suficientes. Tá? Então, essa estrutura ela é sempre igual, a ordem das alternativas aqui é sempre a mesma, eu sempre vou ter duas frases. É bom se acostumar, porque não é um tipo de pergunta que a gente costuma resolver. Indo agora para essa questão específica que a gente está falando, para tangibilizar um pouco o exemplo, a gente vale, tem aqui... André, só focar um pouco nesse ponto que você comentou, que a ordem das alternativas ela é sempre a mesma. Então, não vai estar embaralhado. Então, respondendo bastante esse tipo de questão, você já vai, na prática, decorar a ordem das alternativas e também vai ganhar um pouco mais de agilidade na resolução. Perfeito. E, então, vamos fazer essa alternativa aqui, essa questão aqui.
Então, se um corretor recebe uma comissão de 6% sobre o preço de venda de uma casa. Aí ele quer saber qual foi o preço de venda da casa. Primeiro, quais informações que ele te dá aqui? Que a comissão é 6%. Então, vamos ver, só com essa informação eu nunca vou conseguir, vamos ver vamos primeiro analisar a primeira alternativa. Ele fala que o preço de venda menos a comissão do agente foi de 84.600. Se a gente pensar aqui, não importa aqui muito o número, tá? Eu não quero que a gente faça a conta de qual foi o preço de venda. Mas eu sei que o preço de venda, digamos que seja 100%, menos 6%, dá 84.600. Se eu sei quanto é 94%, eu consigo aqui com uma regra de 3 chegar em quanto que seria o 100%, ou seja, responder a pergunta de qual que seria o preço de venda da casa. Então, o que eu falo é que a alternativa 1 ela já seria suficiente para eu falar. Só com o item 1 eu já consigo responder. Aqui, muito cuidado para não, na ansiedade, responderem A e pronto. Tá? Se a alternativa 1 é suficiente, eu ainda tenho que avaliar se se a alternativa 2 é suficiente. Por quê? Porque se ela também for suficiente, eu não vou marcar A, na verdade eu vou marcar a alternativa D, que fala que cada um deles sozinho é suficiente. Tá? Então, vamos analisar a segunda alternativa. O preço de venda foi 250% do preço original de compra, que foi de 36 mil. Bom, se eu sei que o preço de venda, que a minha pergunta é 250% de 36 mil, eu também consigo chegar na minha resposta. Tá? Então, essa aqui também é suficiente. Tá? Então, o que eu vou ter aqui, eu analisei cada uma, sozinho eu conseguiria chegar na mesma... eu conseguiria chegar na resposta. Vocês viram que eu não calculei a resposta, porque ela não importa. Se vocês calcularem, vai dar a mesma resposta em ambas, mas não precisa, não percam tempo fazendo isso. Aqui é a alternativa D. Só mais um ponto, eu ressaltei, se a primeira for suficiente, não vão na ansiedade de marcar A. Por outro lado, se a primeira não for suficiente, antes de olhar as duas juntas, que a tendência muito grande aí, eu mesmo estudei bastante para o GMAT, é marcar a C. Na dúvida, você marca a C, porque com as duas eu vou conseguir. Analisem primeiro a B, a alternativa 2, sozinha, para ver se sozinha ela é suficiente. Só depois, se nenhuma das duas for suficiente, vocês combinam as duas informações que elas poderiam ser complementares. Então, por exemplo, numa delas eu poderia falar que o preço de venda foi 250% do preço original, mas eu não tenho essa informação do 36 mil, e na outra eu falar, o preço de compra original foi 36 mil. Sozinho eu não conseguiria, juntos eu conseguiria, eu teria que marcar a alternativa C. Tá bom? Essa é bem importante treinar porque, de novo, não é uma coisa que a gente se acostuma a responder ao longo da vida. Tem um pouquinho de prática maior aqui. Pode passar. Com certeza. Legal, pessoal. Então, vamos dar uma passada pela última parte do teste aqui, que é a parte verbal, né? A parte verbal, ela é para testar o inglês de vocês e a interpretação de texto. Então, ela é composta por questões de reading comprehension, que é você compreender as relações lógicas dentro de um texto e entender quais são as inferências ou as conclusões que você pode tirar daquilo. E critical reasoning, que ele mede a sua habilidade de construir argumentos e avaliar planos de ação. Então, pode ser que uma questão traga uma problemática, um cenário, e aí ele tem várias afirmações sobre aquilo, e você tem que entender qual mais fortemente concorda com aquilo, ou discorda, enfim, esse tipo de questão de critical reasoning. Mas aqui a gente vai trazer um exemplo de uma questão de reading comprehension para vocês verem qual é o formato. Tá? Então, aqui você tem um textinho aí em cima que diz o seguinte: o custo de se produzir rádios no país Q é 10% mais baixo do que o custo de produzir rádios no país Y. E mesmo depois de você pagar as tarifas de importação e transporte, ainda é mais barato para uma empresa importar rádios do país Q do que produzir do país Q para o país Y, do que produzir no próprio país Y. Então, essa é a afirmação, esse é o cenário.
Aí a pergunta fez o seguinte. A afirmação acima, se verdadeira, que a gente está assumindo sim, ela apoia mais qual outra afirmação, qual das alternativas abaixo. Né? Então, aí você avalia cada uma separadamente. A primeira, que é a A, diz o seguinte: o custo de mão de obra no país Q é 10% mais baixo do que no país Y. Por que ele está dizendo isso? Porque a gente já sabe que o custo de produção no país Q é 10% abaixo do custo do país Y. Isso pode ser verdade? Pode ser que todo esse delta de custo aí venha da mão de obra, mas a gente não sabe, isso não pode ser afirmado. Então, a gente já sabe que não é. A B fala o seguinte: importar rádios do país Q para o país Y vai eliminar 10% de empregos de mão de obra no país Y. De novo, pode ser que 10% da mão de obra do país Y dependa da produção de rádios, mas a gente não tem como afirmar isso também, só com a frase ali em cima. A C diz o seguinte: a tarifa num rádio importado do país Q para o país Y é menos do que 10% o custo de se fabricar um rádio no país Y. Então, essa aqui é interessante, ela parece ser verdade, porque a gente sabe que, se a gente for aí fazer uma equaçãozinha super simples, a gente sabe que o custo de se produzir o rádio no país Q, vamos chamar de CQ, é igual a 90% o custo de produzir no país Y, certo? Então, ele é 10% menor. Então, se a gente sabe que mesmo importando esse rádio do país Q, fica mais barato fazer isso do que se produzir no país Y, a gente sabe que essa tarifa extra que você vai gastar para importar, ela tem que ser menor do que esse delta. Então, a gente sabe que ela é menor do que 10% do custo de se produzir um rádio no país Y. Então, essa aí parece ser verdadeira. Então, vamos segurar ela por enquanto, vamos olhar as outras. A taxa para transportar rádio do país Q para o país Y é mais de 10% o custo de fabricação do rádio do país Q. Isso não pode ser verdade, porque se isso fosse, provavelmente comeria esse delta aí que você tem de vantagem de custo entre o Y e o Q e não compensaria você importar. Né? Então, como ele afirma claramente lá em cima que é mais barato você importar do país Q do que produzir no país Y, a gente assume que isso aqui não é verdade. E a última fala que demora 10% menos tempo para se produzir um rádio no país Q do que no país Y. De novo, né? Assim como a alternativa A, pode ser que seja verdade, pode ser que a diferença de custo venha daí, só que não tem como afirmar isso. Assim. Pode ser uma combinação de mão de obra da alternativa A com ser mais rápido da alternativa E. Então, nenhuma das duas está correta, a gente fica aí com a alternativa C, que é a mais clara entre elas e tem algo que a gente pode afirmar. Então, um pouco reforçando aí o que a gente falou mais de uma vez, né, que o Rose comentou, não necessariamente as afirmações vão estar erradas, elas vão estar claramente fora da realidade, mas você tem que entender o que eles estão pedindo. Aqui nesse ponto, você tem que achar a que encaixa no caso sem nenhum porém. Então, A e a E poderiam ser verdade, beleza, mas não muda o fato de que a C ela é necessariamente verdadeira. Entendeu? Então, de novo, né, para pegar essas nuances das questões das provas, a prática é a melhor coisa. Você presta atenção nos verbos, presta atenção no que está pedindo, e você consegue fazer as questões com mais agilidade e atenção. Né? Perfeito. Só complementando aqui, o Vinícius já falou, ele até fez na hora de resolver, não gostem da alternativa A e nem olhem as outras, tá? Porque às vezes por isso que ele viu a C e falou, essa parece boa, mas dê uma olhada nas demais para terminar para conferir que elas estão incorretas. E aqui é muito tentador a A já, vocês vão ver que tem que prestar atenção na pergunta, porque ele está falando, o texto de cima embasa quais das afirmações abaixo, não é o contrário, tá? Porque a pergunta pode ser o contrário. Então, dado o texto de cima, o que tem que ser verdade? O custo no país que é menor, o de trabalho, eu não sei, ele pode ser até mais alto, eu posso ter a matéria-prima mais barata lá, posso ter várias outras coisas. E isso vale, acho que, bastante para A e para a alternativa E. Eu não sei se é o tempo, eu não sei se é o custo de trabalho, eu não sei o que é. Talvez
esses pontos ajudassem a chegar na conclusão do texto. Mas aqui eu estou perguntando o caminho contrário. Estou perguntando, o texto me leva a qual conclusão? Tá? Então, esse cuidado é importante, porque às vezes vai ser o contrário. Vai ser qual das alternativas, se ela for verdade, melhor apoia o texto. E aí é justamente o contrário. Então, se isso for verdade, aí o texto fica verdade. Nesse tipo de questão, você é dado que o texto é verdade e você pergunta o que pode concluir. Tá? E cuidado para não trazerem, e aqui vale para esse tipo de questão, que é um critical reasoning, quando tiver um texto maior também, não tragam conhecimento de fora. O seu conhecimento de fora vai atrapalhar. Você tem que responder baseado com o que está no texto. Então, que é o caso clássico da alternativa B. Vai eliminar empregos? Eu não sei se vai eliminar nenhum. Pode ser totalmente automatizada a produção no país. X pode não... Então, não... parece que faz sentido. Não tragam nenhum conhecimento de fora. É de lógica. Então, é baseado no que está escrito no texto. Tá? Então, isso é importante também ressaltar. Legal. Agora a gente parte para a rodada de entrevistas com os sócios, mas antes disso vamos abrir uma exceção só, uma das perguntas que apareceram, específica do teste, se você pode voltar depois. Tá? Então, marcar uma alternativa, ir para frente e depois voltar. Sim, você pode fazer isso. Então, desde que não salve, exatamente. Então, isso contribui também para toda essa dinâmica que o Ruas comentou de não se prender muito na questão. Tá? Então, se não ficou travado um pouco na questão, vai para frente, você consegue voltar depois. Como dica, antes de ir para frente, eu chutaria já, tá? Eu já marcaria alguma, porque talvez não dê tempo de voltar. E também, normalmente, a sua primeira impressão, ela funciona, tá? Sim, principalmente nas de texto. Vai ter uma que você não chegou no resultado, aí não tem muito o que fazer. Mas nessas de texto, eu acho que é essa, mas depois eu volto se der tempo. Então, é também uma recomendação. Outra pergunta, acho que fizeram no chat, só que é sobre se acha fácil na internet exemplos. Tem muito exemplo. Pode jogar no Google que vai ter muito mesmo, assim. A nossa prova é um pouco mais fácil, tá? Não vai ter os níveis de questões mais complexos que tem, mas é um bom treino. Se você treinar no mais complexo, até fica mais fácil aqui quando chegar. E uma diferença para o GMAT normal é que você pode voltar, como o Frank comentou. No padrão, você não consegue. Ele é uma prova baseada no GMAT, não é o GMAT. Isso é importante ressaltar. Importante ressaltar, concordo. Legal. Passamos, então, pelas principais categorias do teste, tá? Daquela primeira etapa. Então, aprovados no teste, vocês passam para as rodadas de entrevista. E aqui a gente tem alguns comentários de como é que funciona, algumas dicas de como se preparar, tanto para a parte de case quanto para a parte de fit e de Q&A. Então, aqui a gente tem algumas dicas para rodadas de entrevistas com sócios. Tá? Sanches, quer pegar isso aí? Claro. Gente, então, trouxemos aqui algumas boas práticas para vocês, assim, do que trazer para uma entrevista com sócios, né? Alguns pontos de atenção também, e o que o avaliador das nossas entrevistas espera chegar num candidato bacana, né? Então, primeira boa prática é contar uma história na sua apresentação. Então, assim, inventar uma história para fazer os pontos do seu currículo fazerem sentido. É simplesmente ter pensado na sua história bastante, nas suas experiências, no que você já viveu, seja na universidade, seja em grupos de extensão, seja em outras empresas, e saber conectar isso de uma forma que venda a sua história para o entrevistador. E não é no sentido de inflar, não é no sentido de embelezar, no sentido de passar a autenticidade e fazer ele entender o que realmente você vivenciou ali. Então, acho que isso é uma dica que eu sempre dou bastante fortemente para a galera sobre processo seletivo, assim, um negócio que eu aprendi meio na marra, assim, fiz alguns processos e vi que é muito necessário, é você saber o que você vai falar sobre você mesmo. Então, se a gente passa um tempo treinando para a prova, se a gente passa um tempo fazendo simulação de case, a gente devia aplicar pelo menos uma hora aí sentado numa mesa e listar suas experiências, listar quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que você já conquistou, e saber contar isso de uma maneira coesa, porque chega na hora lá, parece que é uma coisa mais trivial do mundo falar sobre si mesmo, mas não é. Tem muita gente boa concorrendo com você, ainda mais se você chegou aí na etapa de entrevistas, você vai estar aí já num filtro mais estreito, então você tem que estar preparado para fazer o cara conectar com você. Então, você tem que ter uma história bem montadinha para isso. Então, segunda dica é destacar seus resultados a cada etapa. Eu conheci uma consultora de recrutamento que ela sempre falava que você tem que dar o contexto, a ação e o resultado
da sua experiência. Então, você tem ali listado no seu CV ali o que você fez, você tem, por exemplo, um grupo de extensão no bolso, você foi monitor de uma disciplina, ou você trabalhou na planta de uma empresa em São Carlos durante 2 anos, mas o que você fez, qual foi o resultado que você atingiu, algum projeto que você tocou, uma iniciativa que você trouxe que aumentou a eficiência da sua área, por exemplo. Então, também ter isso preparado para falar é importante. Apresentar suas metas ali, o terceiro ponto, as suas práticas, também é legal. Então, você quer consultoria, você quer agrados, por que exatamente, qual o objetivo profissional, o seu objetivo profissional daqui a alguns anos que faz você entender que consultoria é uma carreira para você, que é aqui que você se vê crescer. Então, acho que não necessariamente saber onde você vai, daqui a 10 anos quero estar empreendendo, quero estar morando em Porto Alegre, não interessa, é mais assim, entender o que você quer tirar dessa experiência, que frutos você espera que a Grados dê para você. Então, isso é importante ser pensado antes também. Quarta e última boa prática é que entender a cultura da empresa e o que a diferencia das outras, né? Então, isso aqui é tanto uma boa prática como um ponto de atenção, já vou linkar aí com o quarto ponto de atenção ali. A gente sabe que o pessoal que presta consultorias, a gente passou por isso também, se candidata a várias empresas, né? A gente tem aí todo ano uma batelada de processos seletivos rolando, eles são desafiadores, o pessoal é muito bem preparado, então mais frequentemente do que não, você vai estar prestando 2, 3 processos, mas é muito interessante que você entenda, e isso não só para o processo de consultoria, tá? Para qualquer processo seletivo, é muito importante que você entenda mais a fundo a empresa que você, para que você está se candidatando especialmente, e acho que mais, especialmente, não isoladamente, mas especialmente na fase de entrevista. Você vai conversar com uma pessoa do RH, você vai conversar com um gerente, com um sócio, ele espera que você chegue no escritório da Grados, por exemplo, e saiba minimamente qual é o tipo de projeto que a gente faz, o que diferencia a gente de a gente é uma consultoria de gestão, qual é a diferença disso para uma consultoria estratégica. Você pelo menos tenha dado um Google nisso, saber entender um pouquinho no detalhe essa diferenciação. Ter acessado nosso site, entender um pouquinho da história da empresa, né? Ou mesmo ter vindo a esse evento já é um primeiro passo muito bom, porque você chega já na minha entrevista munido de informações, e acho que isso é um ponto muito importante, tá? Se sublinha aí, se estiverem notando, dá uma sublinhada nesse ponto, porque usar a mesma abordagem para vários processos é transparente, o pessoal percebe, um Frank da vida aí, um gerente, já fez dezenas e dezenas de entrevistas, então ele sabe quando o candidato chega um pouco mais preparado e sabe que ele quer entrar na Grados, ou quando é a terceira entrevista da semana e ele está falando a mesma coisa para todo mundo. E eu sei porque eu já passei por isso, já fui para entrevista antes aí, alguns dos primeiros processos que eu prestei, em que eu sabia muito falar sobre por que eu queria consultoria, embora conhecesse muito pouco, assim, sabia pelo que eu tinha reunido de informação. Mas chegou na entrevista e a executiva do RH me perguntou o que eu achava do tipo de projeto daquela empresa. E eu fiquei babando, assim, eu não sabia qual essa empresa trabalhava, não sabia qual era o tipo de projeto que eu ia fazer lá, só sabia que eu queria entrar. Quando você chega na fase de entrevista, isso já não é suficiente, você tem que você já tem que se assemelhar a alguém que está ali dentro. O pessoal tem que ver, cara, esse cara aí tá a fim de vestir a camisa, então isso é muito importante. Passando para pontos de atenção, então, já falei o último, mas vamos voltar ali para o primeiro. Repetir informações que já constam no seu currículo enquanto você fala, né? Então, lógico, isso está proibindo de você retomar os pontos que você trouxe no seu currículo, mas o seu currículo a gente recebe, a gente dá uma estudada antes, a gente sabe, pelo menos por cima, as suas experiências. Então, se preocupem em explorar outros pontos que também não estão expostos ali. E também, não tem medo de fugir do convencional. Então, se no seu currículo você trouxe a sua experiência profissional, você trouxe a sua especialização, uma certificação que você tem, você pode falar de uma coisa um pouco mais pessoal, uma experiência que, fiz um intercâmbio, não fui lá para trabalhar, mas tive uma experiência incrível e acho que isso me ajudou a ser de tal forma, e você faz um link disso com como você está mais preparado para o mercado e para a consultoria. Então, você pode brincar com a narrativa, o importante é que você se prepare antes, porque uma entrevista
e não é ensaiada, é preparada. Então, a entrevista com alguém bem preparado, assim, faz uma diferença muito grande. Segundo ponto, ser superficial acerca das atividades. Então, acho que isso linka bastante com o ponto da esquerda ali, que é destacar os resultados. Então, se você vai falar de alguma atividade, tem um pouco de detalhes sobre, o cara vai ficar... Você vai falar da sua experiência A, o cara vai ficar super intrigado e você não vai ter preparado detalhes, não vai saber como abordar. Pode ser que, se você quiser contar mais detalhes, você entre numa digressão aí de 15 minutos e você não tem tempo para isso durante a entrevista. Então, você tem que saber falar bem da sua experiência em 2, 3 minutos. É isso que o preparo vai te proporcionar. Falar apenas do seu passado também é um ponto de atenção, né? Casa com apresentar suas metas ali. Aliás, tá bem casadinho, né? A primeira e a segunda coluna, mas casa bem com o apresentar suas metas. Então, é muito bacana para a gente entender o que você já viu, quais foram as suas experiências e o que você gerou de resultado, mas também é importante a gente ter um senso aí do que você está buscando, né? Porque, entrando na Grados aí, meu sonho é daqui a 4 anos fazer um MBA fora, virar um ponto consultor, uma experiência e tal, conhecer muitas indústrias, sei lá, falando de uma maneira muito geral, mas mostrar sua ambição dentro da empresa é muito legal. E aí, a última coluna aqui traz o que o avaliador considera, né? E aí traz 4 principais pontos. Aí, o primeiro é um que a pessoal carinhosamente chama de teste do aeroporto. Então, eu gostaria de viajar a trabalho com ele e sendo menos brando aí, eu gostaria de passar 6 horas no aeroporto com esse cara. Tipo, ele parece um perfil comunicativo, ele parece um perfil tranquilo, ele vai estar afim do trabalho, enfim, é muito do ar que você vai passar na entrevista, da impressão que você vai passar. E de novo, né? Estrutura bem sua própria história, possui desenvoltura, tudo isso é tudo muito importante para o avaliador. Quais são as suas realizações? Então, de novo, né? O que você fez, qual foi o resultado, o que você aprendeu com erros e acertos, e isso aqui é muito legal. Você não precisa chegar com o seu currículo brilhando, as suas experiências todas intactas, assim, de erros nem nada. Você pode chegar numa posição de, entre aspas, aí, vulnerabilidade, ou posição de quem quer aprender, posição de quem está chegando numa empresa nova, que ainda está ambicionando entrar, mas que sabe que ainda tem muita coisa que não vai entrar e não vai saber nada, entendeu? Mas é o que eu falei, o avaliador, ele sabe disso. A expectativa dele está bem ponderada para isso. Então, ele espera que você tenha alguns pontos fortes, alguns pontos fracos a desenvolver, inclusive eu imagino que ele queira que esse seja o caso, que você saiba quais são. Então, esse é uma outra dica legal. Quais são seus pontos fortes? O que você gostaria de desenvolver e sente que precisa? E também, se você conseguir fortalecer isso com uma experiência, mais legal ainda. Gostaria de ser mais organizado, você já me criticou aqui, recebi esse feedback, achei muito enriquecedor, vou buscar, se eu entrar, vou buscar desenvolver isso com certeza. Aí você já mostrou que você pensou sobre, que você não tem medo de falar sobre um ponto fraco e que você tem uma certa desenvoltura porque você preparou aqui. Então, tem muita coisa bacana para vocês fazerem aí. Então, se preparem e sintam-se livres para contar a história de vocês da melhor maneira. De novo, né, o que o avaliador considera, os últimos 2 pontos, qual o potencial do seu crescimento. Então, de novo, né, o que você aspira. Você é um cara muito bom, é um puta candidato, mas você tem vontade de crescer e o avaliador te enxerga empurrando a empresa para frente. Então, como o Frank comentou, né, a empresa é formada de pessoas, esse é o maior ativo da Grados, da maior parte das consultorias. A Grados em especial, porque a Grados é uma empresa reduzida, assim, digamos, pode até dizer que é uma boutique de consultoria. Então, não somos nem 60 pessoas, acredito que somos 50 e tantas pessoas. Então, quando o entrevistador ele te conhece, ele quer saber que você é alguém que vai puxar a gente para um próximo patamar, daqui a 3, 4 anos, por exemplo. Vai querer vestir a camisa e ajudar a empurrar a locomotiva aí. Então, isso é bem importante também, externar isso, né? E, por último, né, meio que para convergir tudo que eu falei, esse aqui é o lugar certo para ele trabalhar, né? Está a ambição dele, os interesses dele, o perfil, estão em linha com o que a empresa pode oferecer. Então, isso casa muito com saber as particularidades da empresa.
Então, se você chegar na Grades falando que, puta, eu sempre quis trabalhar numa multinacional, numa empresa enorme, o cara não fez nem o mínimo, assim, a empresa não é isso que ele está pensando. Então, são esses pontos, é tudo muito quali, parece assim, várias coisas parecem besteira, parece que são fáceis de fazer na hora, de improvisar, mas sempre é bom, tira aí uma noite no seu travesseiro, pensa sobre você, anota uns pontinhos que ajuda muito na hora da conversa com os sócios, tá? Principalmente porque muita gente pode chegar e ficar nervosa, cara do Frank aí no escritório, então, então se você estiver preparado, faz muita diferença. E a própria habilidade de comunicação é muito medida nessa parte, né? Então, como é que a pessoa estrutura justamente essa história, a se contar. Então, o Vinícius já detalhou aí, mas essencialmente como é que suas experiências passadas te ajudaram, quais foram os aprendizados e o que você almeja para o futuro, né? Então, ter essa história fechadinha, ter vários detalhes, mas de uma maneira concisa, como ele comentou, também faz parte dessa avaliação da própria comunicação, né? Além de toda a parte do fit também, de empatia, de presença e de se o seu fit está alinhado com o da Grados como um todo. Legal. Agora a gente passa para a parte do case. Então, essa foi a primeira parte do fit, de se contar a sua história, de relacionar todo o seu currículo com a sua história, o que já aconteceu, o que você aprendeu, o que você almeja. A gente vai agora para a segunda sessão da entrevista, que é justamente a resolução de um business case. Tá? Então, Ruas passa pelos detalhes para a gente aí. Perfeito. Então, tivemos o fit, só reforçando aqui como entrevistador também, não desprezem a parte do fit, porque ela é muito importante, ela não é a maior em tempo da entrevista, mas ela é igualmente relevante, igual a parte do case. Tá? Então, como falou, falar bem, falar conciso, mas dando detalhes ao mesmo tempo. Então, é bom dar uma olhada. Mas aí a gente passa depois para a parte do resolução do business case. Eu não sei se todos vocês já têm familiaridade. É um processo um pouco padrão de consultoria, realizar um case. Mas o que é o case? Voltando um passo atrás. Basicamente, o entrevistador vai te dar um problema, uma situação que ele poderia encontrar num cliente, você poderia encontrar, e te pedir ajuda para resolver esse problema. Então, você vai ter que dar uma resposta, dar uma recomendação e chegar nisso. Claro que é adaptado para o tempo da entrevista, não é exatamente um problema que ele encontrou, mas muitas vezes é baseado em algo que ele já fez. Tá? Então, primeiro ponto, e aqui eu acho que é o mais importante, é compreender o problema. Então, o entrevistador vai te falar uma situação e provavelmente vai te pedir algo ou te fazer alguma pergunta. Anotem a pergunta, prestem atenção no que está sendo perguntado. Eu já passei por entrevistados que resolveram super bem o case, então estimaram, falaram, não, realmente, fizeram boas contas, boas análises, boas considerações e me falaram, não, realmente a empresa deveria investir nesse novo mercado. Mas não era a minha pergunta. Eu tinha perguntado qual era o tamanho do mercado, não se ele deveria investir lá ou não. Tá? Então, saber ouvir é uma habilidade bem importante, que a gente, depois como consultor, tem que saber ouvir o cliente, saber ouvir o time. Então, prestem bastante atenção na pergunta, porque a gente quer que vocês saibam entender. Uma boa prática é anotar os dados, não confiem que vocês vão lembrar. A gente gosta de confiar que vai lembrar de tudo. Anotem os principais pontos, podem ser bullets, mas anotem tanto dados quanto também informações básicas. Destaque o problema, então, o que você está querendo responder. E é uma boa prática você fala novamente o que o entrevistador acabou de falar, de maneira resumida, mas nas suas próprias palavras, para confirmar seu entendimento. E isso também te ajuda a garantir que você entendeu tudo e também a organizar os pensamentos na sua cabeça. Tá? Um segundo passo é, beleza, entendi o que eu tenho que responder. Quais dados que eu preciso e quais dados o entrevistador já me deu. Eu tenho que ver se tem... primeiro eu tenho que planejar como que eu vou resolver. Essa habilidade de planejamento, está até grifada aqui, é das mais importantes. Como que eu vou resolver? Vou desenhar um plano. Aqui é super válido, sem problemas, pedir, depois de entender a pergunta, tem um minuto aqui para eu pensar e me organizar? Sem problemas. Faz parte, e pode ser 1, 2 minutos, para não sair falando, às vezes, no impulso, que você acaba se atrapalhando. Tá? Então, me organizei, vi que eu já tenho algumas das informações, mas eu não tenho outras. Você reflete para que eu vou usar esses dados, então
E aí eu peço os dados para o entrevistador. Posso perguntar, essa informação eu tenho? Essa outra eu tenho? O entrevistador pode falar, não, essa a gente não tem. Ou então vai falar, não, realmente temos. Tem aqui um gráfico e usa ele de apoio para a sua análise. Por quê? É isso que a gente vai lidar no cliente. A gente vai ter que pedir as informações certas. Vou ter que descobrir se tem e pensar o que eu quero. Boas práticas. Reflita antes de pedir os dados. Não saiam pedindo os dados que vocês nem pensaram para que vão usar. Então, isso não é bom na interpretação. Pedir tudo, mas eu nem sei para que eu vou usar. Eu só perguntei várias informações. Tem um plano para cada dado que eu for pedir. Tá? E explique isso para o entrevistador e, de novo, anota o que vai acontecer. Aí você passa, tendo os dados e tendo se organizado, você vai para estruturar uma recomendação. Vão ter cálculos essenciais que você vai fazer, tem uma parte matemática do case, que ela é importante, não é nenhuma conta muito difícil, tá? Mas a gente quer ver sua habilidade. E quer ver seu poder de análise e de resolver problemas. Tá? O que é importante aqui, de novo, você já desenvolveu antes, mas faça uma estratégia estruturada, então pense no que você vai fazer, não saia fazendo, comunique para o entrevistador essa estratégia, isso é mais importante ainda nas entrevistas à distância que a gente está fazendo, porque o entrevistador, ele te ajuda se ele estiver entendendo o que você está fazendo, mas se você faz tudo por dentro e não explica muito bem, primeiro que não é bom, é uma das habilidades que a gente está medindo, e pior que se tiver algum desvio, alguma coisa errada, o entrevistador nem consegue te ajudar, tá? Que é o papel dele, às vezes inclui algumas dicas. E deixe os cálculos realizados. Uma boa prática que não está aqui não se afobem e tentem mostrar que fazem tudo de cabeça. Se vocês tiverem confiança, vão ter contas bem fáceis, podem fazer, é bom. Mas é melhor você parar e fazer a conta do que já vi pessoas super inteligentes que na ansiedade de fazer tudo muito rápido não se organizaram e acabam errando uma conta. Tá? Então, importante nessa etapa. E aí você vai apresentar a sua solução. Então você tem que explicar onde você chegou. Eu cheguei nessa resposta por causa disso, 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 minhas recomendações seriam isso, isso e isso. A gente está avaliando ao longo de todo o case, mas principalmente aqui, a comunicação e também o poder de síntese. Eu não quero que você me explique tudo no detalhe que você fez, um pedaço eu já sei, repita tudo enunciado, como que eu escolho os pontos mais importantes. Tá? Planeje o discurso, comunica com clareza. Não tem problema, de novo, pede 1 minuto para se organizar e explica para a gente. Talvez tenham perguntas adicionais, talvez não tenham. Tá? Boa prática também. Estruturem o pensamento. Com certeza o case não é para ser resolvido em 2 minutos. Tá? Então, se você resolveu em 2 minutos, provavelmente você foi rápido demais. A gente está avaliando mais como você organiza o seu pensamento do que chegar em uma resposta na vírgula em si, principalmente em alguns casos, o Frank vai falar mais para frente, como estimativa de mercado ou alguma recomendação que possa depender de alguma premissa. Tá? Então, isso é muito importante. Aqui, muitos desses pontos, e vocês têm muito à disposição nesses 2 livros aqui, Case in Point, Case Interview Secrets. Se você pôr case de consultoria no Google, vai ter inúmeros itens, muito material. E olhem, cuidado só para não engessar muito a estrutura que vocês fazem, porque o entrevistador também percebe que você está tentando encaixar um framework num case que não faz tanto sentido. Aí a gente volta pro entende bem a pergunta. Acho que essa é a principal dica. Entende bem a pergunta, faz com calma, explicando o que você vai fazer. Você já passou na prova, você tem capacidade aqui de realizar um bom case, fica tranquila e comunica bem o tempo inteiro. Tá? Acho que é isso. Boa. Aqui a gente entra nos principais tipos e exemplos de case, tá? Então a gente tem algumas categorias. Isso aqui são macro categorias. Naturalmente eu posso fazer uma mescla dessas no meu case. Eu posso considerar só um pequeno aspecto de alguma dessas categorias, mas a gente quis trazer aqui para vocês os principais tipos de cases que costumam aparecer em entrevistas. Então, o primeiro deles é de market sizing, que a gente chama, então, estimativa de mercado. Né? Então, pode ser, a gente tem alguns exemplos aqui. Quantos colchões são vendidos no Brasil? Qual o mercado total de celulares com telas dobráveis? Pode ser algo mais simples, como quantos semáforos existem na cidade de São Paulo. Então, tudo isso você precisa fazer uma estimativa de mercado e como o Ruas comentou, você
parte de uma estrutura, verifica se você tem esses dados, se o entrevistador tem esses dados, e se não tem, ou você estima isso, ou você vai por algum outro caminho. Então, toda essa estimativa de mercado é uma pergunta geralmente um pouco mais aberta, né? Mas ainda assim é preciso estruturar o raciocínio para saber quais dados você precisa e tem, né, para chegar numa resposta. E aí, como o Roas comentou novamente, não necessariamente a gente está buscando uma resposta na vírgula, tá? Então, quantos colchões são vendidos no Brasil? Não quero uma resposta com exatamente até a unidade, tá? Eu estou olhando muito mais qual é o seu processo de raciocínio, qual é a sua estruturação do problema e quais dados você busca depois de ter estruturado esse problema. Aqui complementando... E aí, fala aí, Russo. Se eu pergunto quantos colchões são vendidos no Brasil, você responde 53,8 milhões por ano. Se for na vírgula, não é isso que eu quero. Eu quero que você estruture, fale quantas pessoas tem, quantas vão comprar colchão, a cada quanto tempo ela compra o colchão e assim por diante. Então, pode estar mais errado o número, mas o que a gente quer ver é essa estrutura e a lógica que você seguiu. Eu sei que no Brasil tem 200 milhões de pessoas, 210, e aí assim por diante. Números que vocês precisam saber são os números básicos em ordem de grandeza, tá? Então, população do Brasil, São Paulo, estimar um pouco de bom senso, tá? Não é falar que o Brasil tem 3 bilhões de pessoas, mas não é você não precisa saber o mercado de colchões, com certeza. Tá? Para isso você tem o Google, se precisar. Então, não é relevante. Segundo tipo de case, queda de rentabilidade. Então, o lucro de uma empresa está caindo e o CEO quer a nossa ajuda para entender os motivos. Então, vocês podem perceber que a dinâmica do case ela é muito parecida. Tá? Então, te dou uma pergunta, espero para ver como é que você estrutura essa resposta. Então, esse de queda de rentabilidade pode ser, tá bom, a rentabilidade de uma empresa ela é driveada pela minha receita menos os meus custos. E a minha receita ela é quebrada em volume que eu vendo vezes preço unitário, por exemplo. E meus custos eu posso quebrar em custos fixos e custos variáveis, e dos custos fixos eu pensei A, B e C, dos custos variáveis eu pensei D, E e F. Então, essa é uma primeira estrutura muito simples, mas que é totalmente necessária para a gente começar a atacar esse problema. Né? Porque o problema ele pode estar no meu preço unitário, ele pode estar no meu volume vendido, mas ele pode estar no aumento do meu custo fixo específico também. Né? Então, essa primeira estruturação ela ajuda bastante a identificar aonde está o problema. Temos alguns cases de entrada de mercado. Então, eu tenho uma empresa que vende majoritariamente no Brasil e a pergunta é se eu deveria expandir as minhas operações de vendas para a China, por exemplo. Né? Ou se eu devo passar a atender os meus clientes por um canal específico. Então, eu tenho muita venda em loja física e se eu deveria passar a atender os meus clientes de forma online. Né? Então, aqui também, mesma estrutura, a gente espera uma estruturação inicial para você considerar todas as variáveis que eu deveria considerar. E aí, de novo, por exemplo, nesse de entrada de mercado, para essa pergunta de se eu devo expandir as vendas da minha empresa para a China, a gente pode fazer um gancho com a parte do market size. Então, qual que é o tamanho do mercado para o produto que eu vendo na China especificamente? Então, assim, não são caixinhas totalmente separáveis, tá? Eu posso ter elementos de vários tipos de case em apenas uma pergunta. Tá? Então, posso ter que fazer uma estimativa de mercado para chegar numa resposta que é um pouco mais profunda como essa de entrada de mercado. Temos alguns cases de fusões e aquisições. Então, se eu devo adquirir meu principal concorrente no mercado de venda de livros online, por exemplo. Né? Então, aí eu deveria considerar quais que são as vantagens, quais que são as desvantagens, qual que seria o preço de aquisição, quais são as sinergias que eu consigo extrair a partir dessa aquisição. Então, como vocês podem ver, muito similar também. Tenho que estruturar o problema, tenho que considerar cada uma dessas perguntas e tenho que me aprofundar ao longo dessa conversa com o entrevistador. Né? Então, pode ser que o foco do case não seja tanto no custo de aquisição e seja muito mais nas sinergias que eu tenho a partir dessa aquisição com o meu principal concorrente. Quais são as consequências de fazer essa aquisição? Né? Ou o contrário. Então, esse é o tipo de coisa que você vai descobrindo ao longo da conversa. Né? Você monta essa hipótese inicial, essa estrutura inicial, e o próprio entrevistador ele vai te guiando para onde ele acha que deveria ser o foco da resolução do problema. Alguns cases de pricing, então, desenvolvi um novo medicamento. Qual que é o preço que eu deveria cobrar por esse novo medicamento? Ou se eu devo alterar o preço do pacote de dados do meu serviço de streaming. Né? Então, esse tipo de case ele é um pouco mais específico. Então, por exemplo, desenvolvi um novo medicamento, tá bom, eu deveria cobrar pelo meu custo de fabricação desse medicamento mais um markup, ou será que eu deveria ir pelo outro lado, o fato de ser um novo medicamento revolucionário me permitiria cobrar muito mais do que
simplesmente essa estratégia de adicionar um markup no meu custo. Então, é esse tipo de questionamento que a gente espera no desenvolvimento desse tipo de case. Tá? E, por último, alguns cases de valuation. Então, tá bom, quero comprar o Maracanã. Qual preço eu deveria oferecer para comprar o Maracanã? Né? Ou qual que é o valor de uma patente nova de um carro que não consome combustíveis? Então, aqui, de novo, a gente deveria explorar um pouco das avenidas de qual que é a receita gerada, quais que são os custos, qual que seria o meu lucro com essa compra do Maracanã, no caso, né? E aí tem algumas particularidades que vale a pena estudar em case de valuation, que tá bom, eu poderia fazer um valuation calculando todo esse lucro, né? Então, partindo das receitas, partindo dos custos, calculando esse lucro, descontando isso a uma taxa de desconto para chegar num preço possível, né? Esse é um modelo possível para a gente chegar numa resolução desse case de valuation. Então, aqueles materiais que o Ruas comentou, do Case in Point, do Case Interview Secrets, eles têm alguns frameworks. De novo, cuidado para não se engessar muito nesses frameworks, mas é importante conhecer quais são esses frameworks, pelo menos para guiar essa conversa inicial. Para você ter um plano inicial de ataque, de estruturar o problema, de pensar em quais são os dados que você deveria pedir para o entrevistador e para ver se esses dados estão disponíveis. Então, a gente trouxe 6 grandes categorias aqui, tá? Mas como eu falei, dependendo do tipo de pergunta, você pode pegar elementos de cada uma dessas categorias, a gente pode ter um misto disso, né? Posso precisar fazer um market sizing para responder uma outra pergunta que não é apenas o case de market sizing, né? Mas vale a pena estudar com esses materiais mesmo, quais são esses tipos de case e quais são os principais frameworks que ajudariam você nessa primeira estruturação. Estudar quais são os tipos e também praticar alguma vez, tá? Tem vários exemplos nesses livros. Bem pontuado. Se tiver um colega que também está praticando é bom, mas pode ser com um espelho, com alguém que te ajude, porque é bom para você treinar e se organizar, tá? Fazer a primeira vez na entrevista vai ser pior do que se você tiver treinado antes. E eu diria que a prática com uma pessoa que também está praticando, que sabe aplicar um case, ela é muito mais válida do que a prática sozinho. Tá? Então, sim, é possível praticar sozinho, mas se você tiver uma pessoa que sabe aplicar um case, eu acho que adiciona muito valor a toda essa prática, com certeza. Acho que, complementando um pouco da prática do Ruas e do Frank, é importante também para você perder um pouco o nervosismo e saber, ter um norte por onde começar. Assim, porque quando você chega numa pergunta de market sizing super aberta, que pode ter uma cara daquela de quantos colchões são vendidos no Brasil por ano? Ou ao mesmo tempo o cara pode perguntar, quantas bolas de tênis estão no ar nesse momento? Então, é uma questão, é o mesmo tipo de pergunta, só que você pode esbarrar numa dessa e não fazer ideia de por onde começar. Assim. Então, se você tiver treinado 1, 2 vezes cada tipo de case, você pelo menos já vai estar familiarizado com o tipo de pergunta que você vai ter que responder. E aí, como o Ruas disse, pelo menos entender ali qual é o campo semântico das informações que você precisa buscar. Entendeu? Então, te dá uma direção muito boa, só já ter um pouco de prática, especialmente, como o Frank comentou, com alguém que também esteja estudando. Exato. E acho que esse slide ele resume muito bem essa recomendação, né? Então, primeiro estude o que é um case, entenda o que é um case. A gente já passou aqui pelos principais detalhes, mas vale ler esses materiais, vale entender qual que é a estrutura de um case, como é que é a dinâmica, e depois pratique. É muito importante praticar os cases, tá? Mais de uma vez, então, 5, 10 vezes, fazer uns 10 cases com pessoas que sabem aplicar um case, tá? Justamente para você pegar essa dinâmica. Então, quem o Ruas comentou, a gente não espera que o case seja resolvido em 2 minutos, tá? Mas a gente também não tem 3 horas para resolver o case. Então, com essa prática, você consegue chegar ali naquela zona ideal de tempo, que giraria por volta de 25 a 30 minutos, depende de alguns cases um pouco mais complexos, podendo chegar a 35, 40 eventualmente, mas para ficar nessa zona de resolução do case, é muito importante praticar com alguém que saiba aplicar um case. Tá? E mais do que isso, ouça um entrevistador ao longo do case, porque ele vai tentar se você estiver fugindo muito, a habilidade não tem... Não é crítico, se você cometer um erro, não é o fim do mundo, tá? Você pode, fique tranquilo, mas presta atenção no que o entrevistador está falando. Se ele falar, você tem certeza que é aí por aí, faz sentido isso, ou você responde reflete, vê se faz sentido, responde com convicção, mas se ele der muitas dicas, pare e pensa, não vai ultra confiante, porque a gente quer ajudar, tá? O Frank pode falar aí também, a gente gosta da entrevista que vai bem. A entrevista que vai mal é bem pior pra gente, assim, é muito mais chato. Então, e a gente quer que as pessoas
mostrem o seu potencial, né? Então, ouçam ao longo deles, se tiver alguma dica. Isso aqui a gente não pode detalhar melhor? Detalhe melhor. Eu não estou falando isso porque só jogando. A resposta não é não, tá? Então, prestem atenção, tá? Exato. E, por fim, temos a parte de Q&A. Então, a terceira sessão da entrevista é justamente essas perguntas e respostas, e aí é muito mais vocês perguntando coisas para a gente, tá? Sobre a Grados, sobre a gente, sobre a nossa carreira. Então, tirando algumas dúvidas que, eventualmente, esses webinars eles não conseguem tirar. Tá? E aí, acho que vale o comentário de fazer o bom uso e também se preparar pensando em algumas perguntas antes da entrevista. Tá? Então, a gente trouxe alguns exemplos de boas perguntas aqui. Então, é recomendável fazer o link com o entrevistador, tá? Porque a gente também está buscando essa parte de fit, de comunicação nessa terceira etapa da entrevista. Então, a primeira boa pergunta, você comentou rapidamente que gostou muito do projeto XPTO, o que tornou esse projeto tão marcante. Então, essa é uma pergunta legal, porque o entrevistador, naturalmente, ele fez esse projeto, ele gosta de falar sobre esse projeto, e aí também você também aprende alguns detalhes a mais sobre esse projeto específico que ele gosta, então possivelmente ele vai falar com um nível de detalhe bem profundo, tá, sobre esse projeto. Consultar o LinkedIn do entrevistador também é uma boa prática, né? Então, entender como é que foi a carreira do entrevistador, quais são os principais milestones ali, transição de indústria para consultoria ou transição entre cargos de consultoria. Então, também é uma boa prática consultar o LinkedIn para entender um pouco da história, para tentar tirar algumas dúvidas com o entrevistador nesse momento, né? E, como o Sanches também já comentou anteriormente, pesquisar o site da Grados. Então, pesquisar o site da Grados, ver as metodologias que a gente faz, tentar tirar algumas dúvidas específicas que, eventualmente, no site vocês não consigam tirar. Mas o simples fato de você ter entrado no site da Grados já é um ponto positivo, né? Então, a gente traz aqui também algumas perguntas que, se a gente mostrou algumas boas perguntas, algumas perguntas que talvez não agreguem tanto valor durante a entrevista, tá? Então, algumas perguntas muito simples que com a pesquisa no Google você consegue achar a resposta. Então, essas aí a gente costuma evitar um pouco. Algumas têm um caráter sigiloso, eventualmente um cliente X, o faturamento do cliente, enfim, alguns detalhes específicos sobre o cliente que a gente não necessariamente consiga falar na entrevista, né? E pegando o link com a preparação para a entrevista, perguntas muito genéricas também, né? Então, que mostra que você se preparou para um processo seletivo, não para o processo seletivo da Grados. Então, perguntas muito genéricas também não costumam fazer tão bem nessa etapa de Q&A. Tá? Legal, acho que passamos por todo o processo seletivo aqui com bastante detalhe. Então, vamos agora para a parte de perguntas e respostas. A gente tem algumas perguntas aqui. A Karina, do nosso time de recrutamento, está com a gente compilando todas essas perguntas aí, e ela vai lançar algumas aqui. A gente faz um pequeno jogral aqui. Às vezes eu respondo, o Sanches, o Ruas. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Para começar, acho que a pergunta que ganha aqui por unanimidade é se o processo seletivo tem geladeira. Tá, eu posso pegar essa. A resposta é que não, tá? O processo seletivo ele não tem geladeira, mas o que a gente costuma responder sempre como um complemento a essa pergunta é que também não adianta, se você foi reprovado em alguma das etapas do processo seletivo, também não adianta aplicar de novo o mês que vem, tá? Então, se você foi reprovado em alguma etapa, geralmente a gente costuma recomendar por volta de 6 meses, porque aí isso eventualmente traz alguma informação nova para o seu currículo, traz alguma experiência nova, então é algo que você pode agregar ao seu discurso nessa nova etapa, seja do teste, seja da entrevista. Tá? Então, oficialmente a resposta é não, mas recomendamos que tenha tido alguma alteração aí, enfim, na sua carreira antes que você reaplique. O João está perguntando se tem alguma recomendação quanto a como podemos praticar o GMAT. Essa eu vou deixar com o Ruas, que é o que está mais fresco aí na prática do GMAT. Vocês vão ter vários sites aí, mesmo tem o site oficial do GMAT, que tem alguns exercícios e simulados gratuitos. Se você quiser mais, é pago, mas chama GMAC, G-M-A-C, tá? Mas lá vão ter alguns simulados de GMAT, mas aí é o GMAT mesmo, tá? É um pouco mais difícil, tá? E aí é uma prova adaptativa, a nossa prova é baseada nessa. Mas esse site é onde tem o GMAT oficial, que é a origem do tipo de pergunta, tá? E aí, mas se você colocar no geral no Google, vai ter vários outros, tá? Tem vários outros, chama Veritas, chama, enfim, Kaplan, mas esse é o oficial.
vocês conseguem achar lá e até os outros caminhos. Tem muita coisa disso, só lembrando que não é exatamente a mesma prova, tá? Então, é um pouco diferente. É baseado no GMAT. O tipo de questão é o mesmo para aprender aquele data sufficiency, critical reasoning, etc., mas só tendo isso em vista, mas esse é um dos sites, mas vão ter vários aí. E fazendo um comentário adicional em cima disso também, a maior parte das universidades aí, pelo menos as que eu tive mais contato no meu quando eu estava prestando para consultoria, tem aí um clube de consultoria, um grupo no Facebook de pessoas que estão prestando também, então não é nada difícil você achar isso. Facebook acho que tem bastante, é um lugar bacana de pesquisar, e nesses grupos eles geralmente têm um drive que eles postam vários simulados de prova, eles conversam, às vezes até aplicam um simulado, tem um dia lá, quarta-feira, 7h30 da noite, vai rolar simulado de GMAT o primeiro do semestre. E aí é bacana, porque você consegue simular a prova com um tempo limitado, você consegue pegar questões, como o Ross falou, né? Se você for nos portais oficiais de GMAT, você provavelmente vai pegar algo de complexidade maior, não necessariamente tão aderente ao nosso processo, mas esse pessoal que está mais por dentro dos processos de consultoria, geralmente tem coisas bem próximas aí ao que a gente costuma cobrar. Então, é um bom portal aí para vocês explorarem também. Isso vale para os cases também, que o Vinícius falou. Eles vão ter case, vão aplicar case entre eles, então isso também é válido. Estou completando. Temos outra pergunta aqui, uma pessoa anônima que está perguntando se o período de 3 anos como BA pode ser acelerado, por exemplo, para pessoas que já têm uma certa experiência no mercado, se isso é considerado uma trilha de carreira. Sim, então essa estimativa de 3 a 4 anos é justamente isso, é uma estimativa, tá? Mas essa promoção de BA para associado, ela é mediante performance. Então, sim, já tivemos pessoas que entraram com mais experiência de mercado que fizeram esse pulo em menos tempo, tá? Em 2 anos, 2 anos e meio. Então, é muito mais mediante a performance do que um tempo engessado de 3 a 4 anos. Tá? Então, com certeza. A Bárbara está perguntando se antes das entrevistas vai ser informado quem vai entrevistar eles. Sim. Então, em todo o convite de entrevista, você recebe o nome do entrevistador. Então, até para amarrar todo aquele ponto de boa prática que a gente falou, de pesquisar no LinkedIn e tudo mais, você recebe sim o nome do entrevistador antes de cada entrevista. Tá? Só retomando a parte da geladeira, tem uma outra pergunta aqui, se tem geladeira para cargos diferentes. A princípio, não. Então, não temos geladeira, né, em nenhum dos cargos, seja em consultoria, seja em soluções, seja em sustentação. Não temos geladeira, mas acho que a recomendação ela continua válida para cada um desses tipos de cargos. Tá? Então, se eventualmente você for reprovado em algum processo, para qualquer uma dessas categorias, é esperado alguma alteração no currículo, alguma experiência nova, antes que você reaplique. Tá? Então, essa recomendação ela é geral para cada uma daquelas caixinhas que a gente comentou. A Marta está perguntando quanto tempo dura o processo seletivo em média. O processo seletivo ele varia um pouco, eu não consigo precisar a quantidade de dias ou a quantidade de semanas, porque justamente nessa parte de entrevistas, a parte do teste ela é um pouco mais definida, né? Então você aplica para o teste, você recebe o link, você tem uma semana para fazer e você tem um tempo estipulado para ter essa resposta. A parte da entrevista vai depender um pouco mais, seja da sua disponibilidade, seja da disponibilidade do entrevistador, né? Então a gente tem processos que duram um pouco mais, processos que duram um pouco menos. Então, não consigo precisar exatamente a duração do processo como um todo, tá? Mas a gente está falando aí do teste, fazer o teste de 1 a 2 semanas para receber essa resposta. Com a rodada de entrevistas, também depende do ritmo, como eu comentei, da disponibilidade dos entrevistadores. Então, pode ir muito rápido, pode durar 2 a 3 semanas, ou isso pode se estender um pouco, caso você não tenha disponibilidade, ou os entrevistadores tenham menos disponibilidade também naquela semana. Nos cases, tem problema ou seria algo desconfortável fazer várias perguntas caso o candidato sinta necessidade de mais informações? Eu diria que não, aí vocês podem complementar Ruas e Sanches depois, mas caso você sinta a necessidade de fazer cada uma das perguntas, eu não vejo isso como um ponto negativo, tá? Desde que, como a gente comentou, a gente não tem 3 minutos, mas não tem 3 horas para a resolução do case. Então, se você está fazendo pergunta há 20 minutos, aí começamos a ter um problema, porque você vai ter menos tempo para estruturar o problema, para discutir um pouco as ramificações da sua estrutura, para chegar na resolução, né? Então, eu esperaria ali nos primeiros
3 a 4 minutos de resolução do case, a gente ter uma conversa para você entender um pouco melhor a situação. Só até falando da minha experiência também, eu acho que não tem nenhum problema fazer pergunta, até mesmo que alguma coisa que tenha passado desse começo, só que como eu falei, pensem se a pergunta vai te ajudar a resolver o case. Porque às vezes fazem perguntas que não tem a menor, que a pessoa ainda nem sabe, ela está jogando para ver se, ela nem sabe como vai usar a resposta, mesmo que ela tenha a resposta. Então essa pergunta é ruim se tiverem muitas perguntas que mesmo que eu te dê a resposta, o que você vai fazer com isso? E às vezes você começa a perguntar várias coisas, você já viu em outro case, está acostumado. Então eu pensaria só bem se aquela pergunta é necessária, se ela vai agregar. Se for, não tem problema nenhum, a gente responde 10 perguntas se precisar. Não tem... que é isso. Mais uma pergunta aqui do Leonardo, perguntando qual é a frequência e as datas em que ocorrem os processos seletivos. O processo seletivo, na verdade, ele é contínuo, tá? Então, a gente tem esse calendário um pouco mais intenso nessa janela de março e abril, né, para os eventos, os webinars, os eventos de faculdades, etc. Mas o processo seletivo ele é contínuo, ou seja, ao longo do ano inteiro você consegue aplicar via o nosso site, mandar o currículo. Então, não temos necessariamente janelas de contratação, tá? Essa janela ela é aberta o ano inteiro. A Erika está perguntando se os webinars de ontem e de hoje vão ficar gravados e onde ela pode encontrar. Eu posso até responder se você não se importar. Os webinars vão ficar gravados, sim. Eles vão estar disponíveis na nossa plataforma do YouTube, na nossa página, né, do YouTube. Legal. Acredito que nos próximos dias, tá? Não sei se já amanhã, mas nos próximos dias estará disponível. Acho que temos tempo para mais uma pergunta. Tem uma pergunta do Dário, ela foge um pouco da forma do processo seletivo, mas eu acho importante. Ele está perguntando se a Grados possui base fixa em São Paulo ou em outras cidades, e nesse meio da pandemia, as vagas são para home office, e também após a pandemia, como funcionaria a logística? Tá. Então, temos um escritório em São Paulo, nossa base principal é em São Paulo. Tá? O que, como a gente viu lá no começo da apresentação, não impede que façamos projetos no Brasil, fora de São Paulo, ou mesmo fora do Brasil. Né? Naturalmente, em todo esse cenário de pandemia, estamos fazendo trabalhos remotos, tá? Não estamos necessariamente indo ao cliente de segunda a quinta, como era antigamente num cenário pré-pandemia. Tá? Nesse cenário de pandemia, estamos sim fazendo home office alguns dias, então a gente está num modelo um pouco misto, caso exista a necessidade de vir ao escritório para fazer alguma reunião, etc., o pessoal vem, mas com a capacidade muito reduzida, né, de ocupação do escritório, com todos os cuidados sendo tomados. Né? E eu acredito que no futuro, num cenário pós-pandemia, naturalmente não tenho essa resposta ainda, mas eu acredito que a gente também siga com esse cenário um pouco misto, tá? Com presença no escritório uma parte do tempo, eventualmente presença nos clientes uma parte do tempo também, e uma parte do tempo home office. Não consigo dar certeza porque acho que ninguém sabe essa resposta muito bem, tá? Mas esse seria o meu chute para esse cenário pós-pandemia. Só reforçando que eu acho que era a pergunta também, mas a base é em São Paulo. Seria importante os consultores que entrem para Grados, eles fiquem em São Paulo a uma distância acessível do escritório, se a gente precisar ir. E quando a gente está tendo projeto, a gente tem projeto no Brasil todo, aí no pré-pandemia, em geral, a gente ia na segunda de manhã, voltava na quinta à noite, todas as semanas. A não ser se o projeto fosse internacional, que aí não fazia sentido ficar indo e voltando toda semana, aí era cada 2 ou 3 semanas o flyback, que a gente chama. Tá? Mas no Brasil, eu já fui até para Manaus, a gente ia e voltava toda semana, a não ser que tinha gente que gostava de ficar lá. Então, podia ficar lá no fim de semana. Eu fiquei um fim de semana para conhecer, né? Para não ficar só trabalhando, mas é basicamente isso. Uma última pergunta. Vamos lá. Para a gente encerrar aqui, pessoal, aqueles que a gente não conseguir responder, eu peço que vocês encaminhem um e-mail para a gente, o pessoal do recrutamento vai estar respondendo para vocês. Tá? O e-mail é recrutamento@gradosconsultoria.com.br. Vocês também podem encaminhar através do nosso chat no site. Mas a Erika está perguntando até qual data é possível realizar as inscrições. Eu acredito que seja do processo seletivo. Você quer que eu fale? Por favor. Bom, a gente tem 2 vertentes, tá? Você pode se inscrever para participar dos nossos eventos, né? Desses eventos online, no caso,
Hoje a gente está com um webinar informativo, mas a gente tem os eventos de processo seletivo para vocês conhecerem um pouco mais como funciona o processo em si. Tá? Esses eventos vão acontecer nos próximos dias, durante esse mês, ou você pode optar também por se inscrever no nosso processo seletivo diretamente. E aí não tem uma data específica, o processo, como o Frank falou, é contínuo, nosso processo está aberto o ano todo. Tá? Acho que é isso, Frank. Legal. Então, acho que perguntaram aqui, não tem data para a prova, porque você se inscrevendo contínuo, você recebe o link e aí faz a prova, tem 7 dias para fazer a prova, e aí, claro, você escolhe o momento que você vai ter disponibilidade. Pode ser no fim de semana, pode ser à noite, pode ser durante o dia, enfim, quando vai estar mais tranquilo aí no seu entorno. Acho que é isso. Isso, exatamente. Teve outras perguntas dessas, tá? Acho que aqui que eu pesquei, então já adiantando. A partir do momento que a pessoa recebe o link, ela tem uma semana para fazer a prova. Então, é muito importante que a pessoa não passe desse período, senão o link expira. É isso aí. Até pegando o gancho com o que a Karina acabou de explicar, está aí na tela para vocês o calendário dos nossos próximos eventos, né, todos online. Então, a gente teve um webinar ontem, no qual a gente detalhou um pouco mais os tipos de projetos que a gente faz, com alguns exemplos de projetos reais, de análise que a gente faz. Como a Karina comentou, em breve disponibilizaremos isso lá no nosso site. Tá? A gente teve esse webinar hoje falando um pouco mais focado em processo seletivo. A gente tem um webinar também dia 9 de março, especificamente de mulheres na consultoria. Tá? Então vamos ter aí Maiane, Ludmila e Mariana falando um pouco de toda essa dinâmica. E também temos eventos online, está aí no calendário, dia 3 de março para o Oscar, dia 4 para a Poli e FEA, dia 10 para o UFMG. Não necessariamente você precisa ser dessa faculdade para se inscrever, tá? Então o fato de ser um evento online dá bastante flexibilidade para a gente nesse ponto, mas de qualquer forma está aí o calendário dos próximos eventos que a gente tem, tá? Acho que com isso encerramos, já tinha passado ali a página, nos sigam aí nas redes sociais, tá? Acho que a gente fica à disposição para responder quaisquer eventuais perguntas que a gente não conseguiu responder hoje, tá? Então, se vocês procurarem Frank Grados no LinkedIn, eu sou a única opção que aparece, tá? Sou o único Frank da Grados, então buscando lá é muito fácil me achar. Se quiserem, me adicionem no LinkedIn e façam perguntas, estou totalmente à disposição, tá? E acho que de resto, queria agradecer o tempo de vocês aí. E basicamente é isso. Legal? Então, muito obrigado, pessoal. Boa noite. Nos vemos na próxima. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, boa sorte. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.